E cheguei para a nossa última aula dessa imersão farmacêutico integrativo funcional. Já estou vendo uma turminha aqui animada, esperando essa aula de hoje. Essa é a aula que eu mais vou conversar com vocês, viu? Que eu mais vou falar vai ser essa aula de hoje. A gente vai conversar hoje sobre os suplementos, sobre como que se usa suplementos, como que a gente como que usa, quando usa, né? Por que usa, quais tipos que a gente vai usar, se precisa ser industrializado ou sempre vai ser manipulado. Hoje nós vamos conversar sobre tudo isso aqui, tá? Para a gente já alinhar isso, né? Como eu disse hoje nos stories, finalizar com chave de ouro a nossa imersão, né? Ficamos esperando a semana inteira para isso. Muita gente, eu falei ontem, né? Muita gente reclamou que a aula chegaram aqui para assistirem a aula de suplementos e eu falei de bioquímica, né? Mas quem entendeu, entendeu. Quem pegou, pegou, né? Estávamos aqui ontem justamente falando sobre isso, sobre o fato de terem que entender isso, né? A gente ter que entender a parte bioquímica para a gente entender por que tem suplementos, né? Por que é que a gente usa suplementos. Já estou pedindo para não poupar detalhes. Pode deixar que darei muitos detalhes, tá? Preparem papel e caneta, preparem as anotações de vocês, para que a gente consiga finalizar essa imersão, né, do melhor jeito possível, para que a gente consiga finalizar de verdade, né, entendendo de verdade o propósito dessa imersão, tá? Muita gente, muitos farmacêuticos desistiram ao longo do caminho, né? Muitos farmacêuticos deixaram de participar ao longo dessa semana. E igual eu sempre falo com vocês, em todas as lives eu sempre falo isso, eu não me importo com isso. Se não tiver ninguém aqui me assistindo, eu vou estar aqui falando isso para vocês, para quem chegar aqui e assistir o que eu estiver falando. Não importo com isso mesmo, porque a sensação mais incrível que eu já tive na minha vida foi poder tratar uma pessoa, né? E aí, isso aqui é consequência, né? A fatalidade é uma consequência, essas aulas ao vivo, quem está aqui ao vivo comigo é consequência. Eu quero passar para vocês o que eu sei, né? Eu quero passar para vocês o que funciona, o que é que vocês podem utilizar no dia a dia de trabalho de vocês, o que vocês podem utilizar para melhorar a saúde de vocês, tá? Então, hoje é a nossa aula mais importante, né? Que é a aula mas eu falei que todas as aulas eram mais importantes, né? Mas é porque as outras aulas seriam mais importantes para vocês entenderem a aula de hoje, né? Se eu fosse falar o que eu vou falar aqui de suplementos, se eu fosse falar isso na segunda-feira, muitos iam desistir, né? Muitos não iam nem continuar, justamente porque não entenderam a base, né? E como eu sempre falo com vocês, a gente precisa entender a base para equilibrar o organismo, né? Se as bases não estão equilibradas, o organismo também não fica equilibrado, e a gente não consegue usar suplemento da forma correta, né? Então, foi a semana toda, a gente estudou a semana toda aqui, tudo que a gente pôde estudar, né? Tudo que eu consegui passar para vocês, para a gente para a gente entender a base, mas também não ficar muito tempo aqui conversando, tá? Hoje a gente vai conversar vamos colocar a necessidade, né, dos suplementos. Como que eu uso esses suplementos na doença. Então, só dando uma pequena recapitulada, né? A gente aprendeu muita coisa nessa semana. A gente entendeu que a gente não pode agir de uma forma só. Toda vez que a gente for prescrever um suplemento, toda vez que a gente for prescrever um nutracêutico, não é só o nutracêutico, né? Ele não pode vir sozinho, a gente não pode seguir o que hoje é feito em consultórios médicos, né? Que é, na maioria, pelo menos, que é você chegar com uma doença, chegar com uma reclamação, você não sabe o diagnóstico e já passa alguma coisa, já passa uma medicação, né? Como eu falei com vocês, a medicação é para um uso agudo, seria para uma ajuda naquele momento. O restante a gente deveria hoje tratar, né? A pessoa chegou com uma enxaqueca, você precisaria entender por que ela tem aquela enxaqueca. E aí muitos falam assim, mas quem faz isso é médico. Não, o médico ele só diagnostica se é uma enxaqueca ou não. Se é uma enxaqueca, se é um problema, um AVC, sei lá, qualquer coisa, né?
o diagnóstico quem vai dar, normalmente é o médico. Mas a gente, quando a gente entende do funcional integrativo, a gente consegue sim ter um diagnóstico, principalmente quando é um diagnóstico que tem base nutricional, ou seja, um diagnóstico que é falta de nutrientes. E pelo que a gente estudou durante a semana toda, vocês já entenderam que quase tudo é uma falta nutricional, né? Quase tudo é deficiência nutricional, né? Então, o que a gente viu na semana foi justamente para a gente entender que o suplemento, ele não tem como mais a gente viver sem suplementação. Não existe a possibilidade de a gente viver sem suplementação, né? Então, o que a gente precisa fazer? Associar a suplementação com as bases nutricionais que a gente precisa colocar. Então, a gente já sabe que por exemplo, uma pessoa que chega até nós com ansiedade, não adianta nada você passar vários suplementos para ela e não colocar, por exemplo, não tirar a alimentação que é inflamatória, né? Você pode muito bem pegar um paciente que chega com o intestino irritável e passar uma suplementação, mas se você não regula o intestino dele, a suplementação não vai adiantar de nada, porque se a gente absorve nutriente no intestino, não vai absorver de nada, não vai adiantar de nada, né? Então, a gente sabe que é uma série de fatores. Se uma pessoa chega até você com uma enxaqueca, ela sabe que ela tem aquela enxaqueca, ou seja, dói, né? Ela sabe que dói, e você vai procurar entender por que que dói, como que dói, quando dói, depois do que dói, e aí você vai chegar digamos, um diagnóstico, né? Você vai chegar numa opção terapêutica, porque você vai entender a base nutricional dessa pessoa. Normalmente, quando a gente pega um paciente com enxaqueca, né? A gente pega um paciente desnutrido. E é um desnutrido, vocês já sabem, já entendem esse termo, né? Não é nem sempre a pessoa é magra, né? A pessoa desnutrida, é a pessoa sem nutrientes. Então, a pessoa que tem uma alimentação pobre, tem uma alimentação muito cheia de fast foods, cheia de industrializados, né? Quando você pergunta essa pessoa como é que é a alimentação dela, e aí eu volto naquela frasezinha, né? A pessoa, ela abre mais embalagem do que descasca, né? Do que descasca frutas e verduras, essas coisas. Então, quer dizer que ela tem, sim, uma alimentação inflamatória. Ah, Luciana, mas ela consome coisas saudáveis. Tá, porque coisas saudáveis aí seria alimentos de verdade, né? Seria comida de verdade, não só produto alimentício. E é diferente. O produto alimentício, ele é diferente do alimento, é diferente da comida de verdade. E aí vocês devem ter cansado de ouvir isso, comida de verdade, né? Todo mundo tá falando disso agora, mas é o que realmente funciona, tá? A gente, igual eu falei com vocês, a gente tem que entender isso e principalmente tem que passar essa visão para o nosso paciente. Nosso paciente, a maioria das vezes, né, quase todos, são adultos, então você precisa chegar para o seu paciente e falar assim, olha, você quer melhorar? Então você precisa parar de pensar como criança, né? Ah, eu não gosto de verdura. Tem que gostar, ou então tem que comer. Pelo menos não precisa gostar, mas precisa comer, né? Ah, eu não vivo sem meu, sei lá, meu biscoito creme cracker. Tem que viver. Tem que viver, porque isso aí não faz bem para você. Então, esse tipo de coisa, obviamente, vocês vão falar nessa grosseria, né? Mas vocês vão falar, vocês vão colocar na cabeça dele, né? Isso. Por que, por exemplo, quando a pessoa ela quer. A gente vê direto esses vídeos, né, dos bodybuilders aí na internet, né? O pessoal que faz o fisiculturismo, você vê muito eles malhando com as pessoas gritando no ouvido deles, né? Tipo assim, vai, né? Empurra esse negócio aí. Sempre tem um negócio assim. A gente pode achar que é um exagero, mas é um pezinho ali, entendeu? É um chute, né? Para a pessoa ir para frente. Como é que fala? Uma motivação, né? Não você vai gritar com o seu paciente, mas você precisa fazer o paciente entender que ele é adulto. E se ele quer aquilo, ele precisa daquilo, né? A gente tem que colocar esses exemplos. Se você quer chegar numa meta, qual que é a sua meta? Emagrecimento. Qual que é a sua meta? Aliviar minha enxaqueca. Qual é a sua meta? Aliviar minha autoimune. Aliviar os sintomas da quimioterapia. Qualquer que seja o seu objetivo, você precisa colocar na cabeça da pessoa que ela precisa fazer aquilo, né? Eu dou sempre o meu exemplo. Eu dou sempre o exemplo de, por exemplo, eu odeio tomar água com limão. Eu detesto tomar água com limão de manhã. Odeio. É a primeira coisa que a gente tem que fazer de dia, né? De dia, quando a gente acorda. Primeira coisa, toma um copo de água e depois toma o shotzinho matinal, que é o shot de imunidade, né? Quando eu falo isso, né, que eu tomo água com limão, vinagre de maçã e cúrcuma, todo mundo faz cara feia, tipo, ai, credo, meu Deus. Pois é horrível. Eu não vou falar que é gostoso. É horrível. E tem dia que eu quase choro para tomar, mas eu tomo. Por quê? Depois eu comecei a fazer esse shot, eu percebi que a minha imunidade melhorou, obviamente, eu faço isso todo dia, e a minha gastrite melhorou.
Água com limão ajuda muito quem tem gastrite, e é um teste, inclusive, vocês podem fazer. Ajuda muito quem tem gastrite. Então, eu viro para o meu paciente e falo: olha, eu odeio, eu detesto, o gosto é horrível, eu quase choro, chega meu olho, chega lacrimeja a hora que eu tomo aquele trem. Mas e aí? Eu preciso tomar. Seria bom se tivesse cápsula? Seria. Inclusive, existem cápsulas. Existe já o shot matinal em pozinho. Vem uns shots já prontos, né? Que vem cúrcuma com limão, com gengibre, vem um monte de coisinha junta já num pozinho. Você só mistura esse pozinho na água e toma. Beleza, existe. Só que para mim não compensa em questão disso, entende? Porque assim, se fosse, por exemplo, para as minhas filhas, né? Se eu fosse dar isso para as minhas filhas, por exemplo, eu ia, obviamente, optar pelo sabor. Porque imagina a luta que é você fazer uma criança tomar isso, né? Então eu ia optar, obviamente, pelo sabor. Vou pagar mais caro para comprar um shotzinho de pozinho? Vou, mas não tem problema, pelo menos minhas filhas vão tomar. Mas não precisa. É para mim. Eu sou adulto o suficiente para entender que aquilo faz bem e que aquela dor, né, é uma dor temporária. Igual eu sempre falo com vocês, entenda o propósito da dor temporária. Depois que eu passei a tomar shot matinal, e obviamente não foi só isso, né? Eu fiz várias alterações na minha alimentação, eu percebi um monte de coisa. Inclusive a minha enxaqueca foi embora, né? Só que, obviamente, com várias coisas. Então, quando a gente conversa sobre isso, é justamente para vocês entenderem que tem uma base, né? Que tem um tempo para você colocar suplementação, né? E aí que entra a sua, vamos colocar a sua capacidade, né, integrativa funcional. Você precisa entender que a pessoa ela precisa ter base, que é sono, exercício e alimentação. Essas três coisas são inegociáveis. Inegociáveis. Não tem como você tratar qualquer tipo de coisa que seja que a pessoa esteja desequilibrada nesses três pontos. Só que você não vai, obviamente, pegar no seu paciente e esperar que ele regule essas três coisas para você suplementar. Então, por isso que a consulta nossa é 2 horas. A minha tem dia que é 2 horas e meia. Mas a consulta de vocês precisa ser 2 horas para você dar tempo de pegar os dados do paciente, conversar com ele, entender a história dele, entender tudo que a gente precisa pegar na anamnese e ainda explicar para ele por que ele precisa fazer aquilo. Isso é o que os outros profissionais não fazem. O profissional o integrativo funcional, qual é a preocupação do tradicional, né? Por exemplo, você vai hoje num consultório comum, um consultório normal. Você chega lá, o médico até pode fazer uma ficha de anamnese maior com você, faz várias perguntas e tal, ele te diagnostica com alguma coisa e fala, eu vou te passar esse remédio aqui, porque esse remédio aqui é muito bom para não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Aí quando for daqui 15 dias, você volta aqui pra gente ver como é que tá. E acabou. Essa é a consulta, entende? Você não sabe o que você tem, você não sabe qual é a chance de curar, você não sabe, sei lá, o que você pode fazer para aliviar, que às vezes a pessoa ela chega com uma coisa que ela não está aguentando mais. E eu conheço pessoas assim. Eu já peguei pacientes assim, que tem, por exemplo, enxaqueca 3 vezes no dia, a ponto da pessoa quase dormir o dia inteiro, porque ela não consegue melhorar a enxaqueca. E aí vai no médico, o médico passa o medicamento. Tá, e não vai tirar nada. Não vai regular sono, não vai tirar um glúten para testar, tirar uma lactose para testar. Sabe por quê? Porque não sabe que existe a sensibilidade além da intolerância. Não existe só intolerância, existe sensibilidade. E às vezes ela pode se manifestar de várias formas ou de uma forma só. Por isso que eu falo com vocês que a minha ideia é sempre prezar pelo custo-benefício. Eu sempre penso no meu paciente como se fosse eu. Se eu chegar num lugar que a pessoa já me manda fazer 500 exames e os exames saem a R$2.000, eu não vou querer fazer. Então, eu penso isso para os meus pacientes, né? Eu falo com eles assim, olha, a gente podia fazer um teste genético para saber os seus polimorfismos genéticos? Podíamos. A gente podia fazer isso. A gente podia fazer um monte de teste para saber como é que funciona o seu sistema nervoso, para saber como é que funciona. Eu podia fazer um monte de teste. Podia fazer um monte de teste para saber se você tem sim a sensibilidade a glúten? Poderia. Eu não sei nem se aqui no Brasil tem, inclusive, o teste de sensibilidade, né? Então, igual eu falei com vocês, a gente tem o teste de intolerância. E mesmo assim, o teste de intolerância, ele marca os níveis ali, né? Mas ele só te considera intolerante se você for nível 4. Ou seja, se você for assim, muito mesmo, quase não vai precisar nem do teste para saber. Então, quando a gente entende o processo, a gente precisa colocar isso para o nosso paciente. E falar, olha, você tem uma doença autoimune, né? Pelo que você relatou, pelo que você trouxe aqui, pelo seu diagnóstico, pelo que o médico passou de medicamento, pelo tratamento que o médico te sugeriu, você tem uma doença autoimune. Essa doença autoimune é causada por excesso de inflamação, excesso de radicais livres, igual a gente estudou ontem, excesso de pode ser excesso de glicação, pode ser excesso de qualquer coisa. Mas é um excesso de inflamação, com certeza.
A autoimune, ela com certeza é um excesso de inflamação. Então, a primeira coisa que você tinha que fazer era tentar desinflamar aquele corpo. Ah, beleza, o médico passou corticoide. Tá, mas e o tóxico do medicamento que vira inflamatório depois? Entende? Por isso que uma pessoa que ela tem uma doença, ela sempre vai ter uma outra doença depois. Raramente, assim, muito raro, sei lá, deve ser 0,5% da população mundial que não desenvolve a doença depois. Entende? Porque quando você pega uma doença autoimune, a pessoa, principalmente autoimune, né? Você pega uma pessoa que tem doença autoimune, essa pessoa, ela toma um medicamento que isso vai resolver aquela inflamação daquele momento, mas vai continuar intoxicando, vai continuar inflamando, ela vai continuar com a mesma alimentação, vai continuar glicando, vai continuar. Entende que é um processo que não tem como você resolver se você não parar de jogar gasolina, né? Não, se você não parar de jogar gasolina na floresta, ela nunca parar de pegar fogo. Entende? Você pode jogar a quantidade de água que for ali, e aí que tá, né? Joga a quantidade de água que for, e aí vai entupir a pessoa de coisa. Não adianta. Então, qual que é a sua função, né? É você pegar o paciente e explicar para ele o que ele tem. Gente, isso é, assim, é um ponto que, eu, se eu fosse, eu anotava num post-it. Sempre explicar o motivo. Sabe por quê? Porque, vocês vão entender, né? Eu vou mostrar para vocês aqui pelo menos umas 6 fórmulas que eu peço de base. Eu sempre peço as 6 fórmulas. Só que vai ter gente que eu peço 12 fórmulas. E as suplementações, elas ficam em R$ 1.000 e R$ 1.500. É muito caro para uma pessoa que nunca viu isso na vida. Por quê? Uma prednisona é 20 conto. Né? O metotrexato é 30 conto. Então, quando você vai passar uma coisa para essa pessoa que é uma forma dela limpar o organismo dela, limpar não, dela desinflamar o organismo dela, ela assusta. Só que se você explica para ela antes o que é, inclusive isso é uma técnica de venda, é uma técnica de marketing isso, né? No nosso caso, no meu caso pelo menos, eu aprendi que se eu explico para o paciente o que ele tem, na hora que eu vou explicar qual suplemento eu passei para ele, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque se eu expliquei para ele todo o funcionamento do organismo dele ali rapidinho, por exemplo, estresse oxidativo, eu sempre explico aos meus pacientes. Todo paciente que chega para mim, para uma primeira consulta, ele sai sabendo o que é o estresse oxidativo. Obviamente que eu não dou uma aula para eles igual eu dei para vocês anteontem, mas eu explico para eles da melhor forma possível. E sabe como é que uma coisa que eu aprendi? Eu descobri, né, que eu poderia falar que eu era especialista em estresse oxidativo quando eu parei para pensar. Uma vez eu precisei explicar o que era o estresse oxidativo em 1 minuto, né, que foi um vídeo que eu fiz. E aí eu percebi que eu conseguiria ficar 1 hora falando sobre estresse oxidativo e eu conseguia explicar o que era o estresse oxidativo em 1 minuto. E a pessoa entender. Obviamente que, né, 1 minuto é só para ela falar assim, ah, tá, beleza, então deixa eu ver mais agora. Mas quando eu entendi que eu conseguia falar por 1 hora sobre um assunto e eu conseguia explicar ele em 1 minuto, se a pessoa virar para mim hoje e falar assim, ó, me convença que o estresse oxidativo é ruim. Tipo assim, me convença que o que você faz é real. Eu consigo explicar em 1 minuto. Então, depois que eu entendi isso, eu falei, caramba, eu entendo desse negócio. Eu aprendi direitinho, né? Tanto que as outras eu não consigo falar tão pouco assim. Eu não consigo em 1 minuto resumir as coisas, né? O estresse oxidativo eu consigo. Então, isso é uma coisa que eu explico para o paciente. Obviamente que eu não explico em 1 minuto, né? Eu tento mostrar para ele a parte do oxigênio que transforma em H2O. Eu tento mostrar para ele a base das coisas, justamente para que ele entenda que ele precisa daquilo. E quando você explica isso para o paciente, ele vai ficar encantado, porque ele vai perceber que você se preocupa com ele, coisa que ele nunca viu em consultório nenhum, porque normalmente o médico não explica isso. Normalmente a pessoa chega para comprar um medicamento, o farmacêutico não explica isso. Então, esse tipo de coisa tem que ser diferencial de vocês. Quando você pensa em ser um integrativo funcional, você precisa lembrar, né, que você precisa explicar para o seu paciente por que aquele suplemento ali, tá? Então, nesse pensamento, a gente precisa sempre lembrar que, primeira coisa, regular eixo HPA, regular cortisol, regular ciclo circadiano, né? Então, esse processo, a gente precisa conversar com o paciente, fazer a higiene do sono. Esses dias eu dei aula de higiene do sono, inclusive. Precisa entender sobre essa base. Você precisa fazer o paciente entender isso. E aí, gente, é tudo de uma vez, tá? Eu vou falar que parece que é muito grande, mas é porque com o tempo vocês vão acostumar a ver que é muito pouquinho. Obviamente que você passa para o paciente
uma listinha, né? Uma folhas impressas ali mesmo, se você quiser imprimir, se for consultório físico, imprima isso. Se for atendimento online, mande isso para o seu paciente, né? Mas assim, deixe claro para ele o que você precisa que ele faça. Porque aí você vai jogar a culpa para ele. Você vai falar assim: olha, eu consigo te atender. Eu consigo fazer você melhorar, mas é 90% culpa sua. É 90% sua parte e 10% meu. Eu vou virar para você e falar tudo que você tem que fazer. Você tem que fazer do 1 ao 10. Você não pode fazer do 1 ao 7. Você não pode pular o 5. Você não pode fazer o 9. Você tem que fazer do 1 ao 10 sem pular uma etapa. Ah, mas é muita coisa. É muita coisa. Porque você ficou 40 anos, 50 anos intoxicando o seu corpo, inflamando o seu corpo, e você não vai conseguir resolver isso tão rápido, certo? Você vai conseguir resolver rápido como? Fazendo isso aqui agora. Ah, mas eu quero resolver em 5 anos. Tá, então aí a gente consegue fazer de forma mais leve. Aí começa devagar, entende? Começa regulando. Por isso que quando eu pego pacientes mais novos, eu sempre falo isso com eles, né? Eu sempre falo assim: olha, você está com 25 anos. Você começar com hábitos saudáveis agora, você com 40, você não tem mais nada disso. Só que é óbvio que a pessoa vai pensar assim: ah, mas eu não quero, né? Ah, daqui 20 anos, eu não quero preocupar com daqui 20 anos. Eu quero preocupar com agora. Eu tô sentindo mal agora. Então a pessoa ela quer resolver agora. Nossa, dá pra perceber que meu cabelo tá todo coisado. Então, esse tipo de coisa, a gente sempre conversa com o nosso paciente para que ele entenda o motivo disso, né? O porquê que é que você está passando aquele tanto de suplemento para ele, porque você quer que ele melhore rápido, né? Você quer que ele trate rápido, você quer que ele se resolva rápido, aquilo incomoda, aquilo dói, aquilo deixa ele desanimado, né? Essas coisas todas. Então, vai passar suplementação, tem que ter base, né? As 3 bases: sono, exercício e alimentação, tá? Exercício físico, não tem muito que a gente possa fazer, porque aí é profissional de educação física mesmo, só que você precisa saber, né, se esse profissional, ele vai fazer de uma forma correta. E aí, qual que é o saber fazer de uma forma correta, né? É você explicar para o seu paciente que ele precisa fazer exercício de uma forma que não intoxique o corpo dele. Como assim? A gente já viu que maratonistas têm uma intoxicação muito maior do que um fisiculturista, por exemplo. Né? Você pega um maratonista que é magrinho, que corre aí 20 quilômetros por dia, né? E pega um fisiculturista que é daquele tamanho do Muzi, né? Por exemplo, você imagina que o Muzi tem muito mais intoxicação do que o maratonista que é magrinho. E não é. É muito pelo contrário, né? O maratonista, ele tem uma quantidade de oxidantes muito grande no organismo. Óbvio, gente, que atualmente, quase não existe maratonista hoje que não faça suplementação. E eles sempre vão fazer, eles sempre fazem aquela reposição eletrolítica, que é o Gatorade, aqueles negócios que eles tomam. Eles fazem a suplementação de vitamina C, eles fazem suplementação, várias suplementações, e obviamente a alimentação deles também é diferente, né? Eles tendem à resistência, enquanto o fisiculturista ele tende à força. São treinos diferentes, são forças diferentes, são coisas trabalhadas diferentes. Mas o maratonista, ele tem um excesso de oxidantes. Ele vai ter um excesso ali. Por quê? Ele trabalha o corpo dele inteiro. Como é que fala? Ele gasta o corpo dele durante muito tempo. A pessoa fica 1 hora correndo. O corpo não é negócio para isso. Ele não tem carga para isso, né? Ele entra uma exaustão. Para que não entre uma exaustão, eles tomam coisas ali. Eu não sei se vocês já viram, né? Quando você faz Cooper, né? Quando você faz corrida, principalmente corrida de rua, você chega a um certo ponto que seu organismo ele não consegue mais mandar, acho que é glicose, né? Não consegue mais mandar glicose para os músculos. Então, tipo assim, se não me engano, são 20 minutos correndo, que é aquele momento que a pessoa fala assim: nossa, eu não aguento mais. E aí, esse nosso eu não aguento mais, o organismo que está falando com ele: olha, já deu, velho, não dá mais não. O que ele faz? Ele repõe a glicose rápida. Ele toma alguma coisa. Ou ele toma um Gatorade, que é a reposição hidroeletrolítica. Ele toma sempre alguma coisa que vai fazer o organismo trabalhar mais. É como se tivesse chegado numa carga máxima, e aí você dá uma dosezinha ali de cafeína, e aí você vai mais um pouquinho. Isso é muito prejudicial ao organismo, muito prejudicial. Então, se ele não tem um cuidado de ter antioxidantes na alimentação, por isso que eu falo com vocês, é ótimo ser farmacêutico de
atleta de alto rendimento. Porque tudo que você fala, eles sabem disso, porque eles, para serem atletas de alto rendimento, eles precisam estudar. Então, eles não ficam te perguntando, te indagando das coisas. Você consegue colocar a suplementação que tem que ser colocada. E é o pessoal que você mais vê diferença. Porque é uma pessoa que, ela, com uma semana, ela consegue melhorar aporte de oxigênio e consegue correr mais. Né? Quando você melhora aporte de oxigênio, você consegue correr mais. A própria oxigênio terapia também é muito boa de colocar para corredores, tá? Que é você colocar a máscara de oxigênio enquanto ele treina na esteira. Vocês vão perceber que consegue correr muito mais, inclusive mulheres, tá? Mulheres têm menos aporte de oxigênio do que os homens. Para variar, né? De tudo a gente tem menos. Então, quando a gente vai prescrever isso, né, a suplementação, lembra de sono, exercício e alimentação. A alimentação, complicado também, assim como o exercício, né, porque a gente precisa de um outro profissional que é o nutricionista. Só que, né, o que eu faço quando eu não encontro um nutricionista integrativo e funcional na minha região, perto de mim, né? Hoje eu tenho uma nutricionista parceira que ela não atende comigo, né? Eu atendo um paciente e aí, assim, a maioria dos meus pacientes, o que eu faço, né? Eu passo para eles orientações nutricionais. O que são orientações nutricionais? Diminuir carboidrato, diminuir glúten, diminuir não, né? O glúten a gente pede praticamente para tirar, né? Mas quando a pessoa fazer, por exemplo, uma intervenção para autoimune, por exemplo, eu converso com a pessoa, falo, olha, né, tem que tirar alguma coisa, pelo menos um mês, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, e com os suplementos, com a alimentação anti-inflamatória, aquele negócio todo. Tá. Eu passo orientações nutricionais, mas eu não faço dieta. Eu nunca fiz dieta, de colocar quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, de calcular isso. Eu nunca fiz isso. Só que a gente precisa, alguns pacientes vão ter essa necessidade. Por exemplo, eu tive pacientes, né? Normalmente pacientes mais velhos são assim. Eu tive pacientes, por exemplo, que eu entregava para eles várias folhas, né? Quase um livrinho para ele fazer aquilo, para ele fazer aquilo ali que eu tinha indicado, né? Para ele colocar, diminuir glúten, e aí adicionar quinoa na alimentação. Eu dei uma lista, né? Tem uma lista de produtos que podiam comer. Tipo assim, eu coloquei lá, você pode comer 50 produtos, 50 coisas, né? Ah, eu vou comprar um almoço. Qualquer coisa, tá ali. Desses 50 itens, você pode comer qualquer coisa na quantidade que você quiser. Só que a pessoa ela fica perdida. Porque se ele tem 50 itens, ela não vai comprar 50 itens, né? Obviamente, ela vai comprar, sei lá, 10 itens. E aí, desses 10 itens, ela fica sem saber, mas eu já comi ovo de manhã, eu posso comer de tarde? Né? Tipo, eu já comi de manhã, eu posso comer de noite? Tipo assim, então, esse tipo de coisa, tem pessoas que têm mais dificuldade, e muita dificuldade. Quando é pouca dificuldade, você conversa com a pessoa e fala assim, olha, pode comer, é tudo. O que tá aí, você pode comer o que você quiser, quanto você quiser, na hora que você quiser. Não tem problema. Sabe? Quando a gente faz essa intervenção de anti-inflamatória, a gente tira praticamente todos os carboidratos, né? Então, quando a gente tira todos os carboidratos, justamente para dar esse boom no organismo, quando a gente tira essa quantidade de carboidrato, a pessoa, ela pode comer mais das outras coisas, principalmente proteína. Então, quando você fala com ela assim, olha, você pode comer, não tem problema, pode comer. Se der fome de 1 em 1 hora, pode comer de 1 hora, só não come carboidrato, né? Porque nós estamos fazendo intervenção anti-inflamatória. Gente, não que o carboidrato seja inflamatório, tá? Mas isso aí é assunto para outra coisa, outro dia. Então, quando eu faço essa abordagem, eu tenho pacientes que têm muita dificuldade de entender que ele pode comer qualquer uma das coisas que estão naquela lista. Entende? Ele tem dificuldade para entender que o que está ali pode ser comido em qualquer quantidade. Então, qual que foi a minha dificuldade? Não ter uma dieta para essas pessoas, né? Que são raríssimas as pessoas que fazem isso, tá? Mas acontece. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que procurar uma nutricionista que tivesse o mesmo pensamento que eu, né? Tivesse a mesma abordagem que eu, né? Abordagem integrativa funcional, a mesma abordagem, que tivesse as mesmas ideias, que pensasse como eu pensava, ou pelo menos parecido, né? E acabei encontrando uma nutricionista que é parceira, que foi parceira da clínica há muitos anos, e agora continua sendo minha parceira de forma online, né? E como que eu faço com ela? Ao invés da pessoa passar pela consulta comigo e com ela, eu falo com as pessoas que eu falo que eu vou passar para a nutricionista os dados e ela vai me mandar uma dieta. E aí eu peço essa nutricionista e falo, olha,
eu tô com uma paciente que tem tantos quilos, tem altura tal, não sei o quê, a bioimpedância deu tanto, e vou falando a nutricionista todos os dados, como se ela estivesse fazendo a consulta comigo. Eu falo assim, olha, eu quero uma dieta anti-inflamatória. Aí ela vai e faz a dieta anti-inflamatória. Tantos gramas de carboidrato, calcula tudo. Aí ela calcula tudo para mim. Ela calcula o carboidrato, a proteína, né? Carboidrato quase nunca, proteína, gordura, coloca lanche, coloca não sei o que e tal. Porque aí a pessoa consegue bater o olho e falar assim: tá bom, agora eu vou comer uma maçã. Ah, tá, agora eu vou comer uma pera. Mas aí ela coloca isso e coloca opções, né? Você pode comer, você quer comer agora? Então tá, coma uma pera ou não sei o quê. Aí, ao invés de ela colocar, por exemplo, café da tarde, lanche da tarde, não sei o quê, ela coloca assim, ó, próxima refeição. Porque aí, quando a pessoa sentir fome, ela vai lá e come a próxima refeição. Entendeu? É isso que eu oriento ela. Então tem lá, por exemplo, almoço. Almoço tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, do almoço para o jantar, tem umas 3 opções de próxima refeição. Aí eu explico isso para o paciente. Olha, se você almoça meio-dia e janta às 18 e você sentir fome nesse período, você pode comer qualquer uma dessas coisas aqui. Ah, eu senti fome 3 vezes antes do jantar. Come as 3 vezes que estão aqui. Entende? Porque aí fica mais fácil, a pessoa entende que é mais palpável, né? A pessoa pegar uma dieta e falar assim: ah, tá, agora eu vou comer arroz com feijão e salada. Tipo assim, é muito mais fácil para alguns pacientes. Então, é interessante que a gente procure um nutricionista parceiro para isso, tá? Fora isso, se você consegue colocar na cabeça do seu paciente que ele não precisa disso, que ele não precisa de ter uma né, um cálculo ali de coisas que ele vai comer, qualquer coisa que seja, né? Não vai precisar do nutricionista aí, tá? Mas é sempre bom a gente colocar para ter parceria mesmo, tá? E aí, obviamente, depois desses pontos é que a gente vai colocar os suplementos, né? E aí, a gente vai colocar a suplementação de uma forma que a gente também converse com o nosso paciente e entenda a aplicabilidade daquilo para ele, né? A gente precisa entender justamente a lógica atrás da suplementação para a gente conseguir argumentar com o nosso paciente. Por quê? O que a gente mais vê agora é gente falando assim: ah, não precisa de suplemento. Ah, não, suplemento é se precisar. É se a pessoa não tem alimentação. É se a pessoa não sei o quê. Então, aprendam a lógica disso aqui, por trás disso tudo, né? Reassistam as aulas dessa semana, tá? Reassistam todas as aulas, quando precisarem, para vocês conseguirem argumentar, né? Uma das coisas que eu mais ouço é em relação a dobrar a quantidade de alimentos, né? Fala assim, ah, mas aí se falta nutriente, é só você dobrar a quantidade de alimento, né? Se come 2 colheres de brócolis, coma 4 colheres de brócolis, né? Se come arroz e feijão, dobra a quantidade de arroz e feijão, tá? Quando você dobra a comida, né? Quando você dobra a quantidade de comida, você tem que pensar, obviamente, que você vai dobrar a quantidade de calorias, certo? E uma coisa que a gente tem hoje, que a gente fala muito hoje, que eu vejo, inclusive, muita gente falando sobre isso, é sobre agrotóxico. A gente precisa pensar o seguinte: agrotóxico é ruim? É ruim para o nosso organismo. Só que não existe a possibilidade da gente trabalhar hoje e alimentar o mundo inteiro sem agrotóxico. Não é à toa que o nome, ele não pode ser agrotóxico, tinha que ser defensor agrícola, né? O pessoal da agro fala muito isso com a gente. Não fala agrotóxico, porque vai parecer uma coisa ruim. Porque é ruim, beleza, é ruim, não tem o que fazer. Só que é um tipo de coisa que, por exemplo, o agrotóxico, ele está associado, né? Na associação dele lá, ele tem um número que eu não lembro qual que é, mas tem uma espécie de tabela. Essa tabela coloca ele numa classe que é potencialmente carcinogênico. Aí você fala, nossa, meu Deus, que absurdo. Tá, mas nessa mesma classe estão os anticoncepcionais, estão a Coca-Cola, na mesma classe de agrotóxico. Vocês entendem que é um negócio que não tem muita lógica você ficar incomodando só com agrotóxico? Por quê? Se uma mulher toma um anticoncepcional oral, pronto, ela tem uma intoxicação ali. Ela já tem um potencial carcinogênico aumentado, tá? Não é só do agrotóxico. Obviamente, gente, que agrotóxico nós vamos comer em todos os alimentos. Em todos. Por isso que a ideia é colocar para comer um alimento orgânico, né? Nossa, tô com coçando meu braço. É para comer um alimento orgânico, né? A gente tinha que consumir alimentação orgânica o máximo possível, mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição. Então, o máximo que a gente pode fazer é optar em não utilizar alimentação industrializada, ou pelo menos diminuir assim para 10% da alimentação
né? Utilize 90% de alimentos que não são industrializados. Procure a maior parte da sua compra fazer em sacolão, né? Sei lá, açougue, mas não no supermercado, né? Tente ao máximo fazer isso e lembre-se dessas coisas. O agrotóxico, por exemplo, ele é utilizado, ele não tem jeito. A gente o Brasil hoje alimenta 1/4 da população mundial. Vocês têm noção da grandiosidade que é isso? E aí a pessoa fala assim: mas agrotóxico tal é proibido na Europa, é proibido no Japão. Mas vocês já viram o tamanho da Europa perto do Brasil? O tanto que a Europa produz perto do Brasil? O Brasil produz muito mais. O agro do Brasil é muito maior. Então, tipo assim, realmente tem coisa que não justifica colocar na Europa. O que a gente menos faz aqui no Brasil? Vamos supor que a gente produz, sei lá, a gente produz a Coca-Cola, por exemplo. Se aqui fosse a indústria da Coca-Cola e aqui fosse o Master e importa para o mundo inteiro. A gente não podia proibir uma coisa que é utilizada para o mundo inteiro. O Japão, ele proíbe esse corante da Coca-Cola que é carcinogênico, né? Ele proíbe. Por quê? Porque o Japão é desse tamanhozinho. O Brasil não tem condição de proibir algumas coisas, porque o Brasil é milhões de pessoas, entende? É a mesma lógica daquele negócio das vacinas que a gente viveu agora, né? Nesses últimos tempos aí, de falar que mas vacinou só 1% da população brasileira até agora, tá? Mas você sabe quanto que é 1%? Tem vários países no mundo que é 1% do Brasil. Então, esse tipo de coisa a gente tem que aprender a analisar, assim como a gente tem que aprender a analisar os artigos que eu falei com vocês, né? Assim como a gente tem que aprender a analisar a forma que a gente aprende as coisas. O agrotóxico é ruim? É. Quem tem condição de comer orgânico deve comer? Deve. Quem não tem, não tem o que fazer. E aí o que a gente tem que fazer? Limpar esse organismo, tá? Inclusive, uma coisa que a gente pode analisar é o gama-GT, tá? O exame de sangue, né? O exame laboratorial de gama-GT, a gente consegue analisar se a pessoa tem uma intoxicação muito grande por agrotóxico, tá? E aí, a gente tem que pensar nessa parte, né? Que a alimentação, ela vai vir cheia de agrotóxico, ela vai vir com mais calorias, e existem alguns alimentos, a maioria dos alimentos vão ter problemas também. O espinafre, por exemplo, se você consome muito espinafre, ele aumenta a quantidade de oxalato no seu organismo. Ou seja, quem tem tendência a ter cálculo renal, pedra nos rins, vai desenvolver uma pedra no rim por causa da dobra de espinafre, entende? Aumenta o oxalato. O brócolis aumenta. Como é que fala? Tem um nome. Não é potencial, não. Ele aumenta danos. Ele aumenta danos na tireoide. Né? É potencial? Mas já foi identificado em estudo. E a gente consumiria brócolis, consumiria espinafre pelos nutrientes que tem nele. Agora, se a gente tem a opção de pegar esses nutrientes, né? Só o nutriente, porque aí tem que ter a indústria boa. Só aquele nutriente e dar para o organismo, para que eu vou dobrar a quantidade de comida? E outra coisa, tem gente que não tem condição de fazer isso também. É preferível que tome polivitamínico do que dobrar a quantidade de comida. A pessoa tem tendência a engordar, tem tendência a ter hepatite. Não adianta. A gente dobrar a quantidade de comida, dobrar a quantidade de alimentação, a gente vai dobrar os problemas que vêm com a alimentação. Não que a alimentação seja problemática, né? Mas vocês já entenderam o que eu estou querendo falar aqui. Então, essa desculpa do dobrar a alimentação, né, as coisas não funcionam, tá? A gente precisa pensar nisso aí. A gente pensar mais comida, mais caloria, mais agrotóxico, mais danos, né? Então, não precisa. A gente precisa de mais nutrientes. A gente não precisa de mais comida, né? Então, quando a gente fala disso, outra coisa que a gente precisa pensar é no nutriente que a gente vai utilizar. Por exemplo, a gente fala muito do cálcio. A gente não, né? A gente ouve falar muito do cálcio, né? Muito médico, você pode perceber, se vocês pegarem hoje prescrições de idosos, né? Vocês vão ver que, assim, 90% dos idosos hoje tomam cálcio. Esses dias, eu conversando com meu sogro falou que foi na drogaria, o cara indicou para ele comprou, tá tomando. E eu falei, mas você nem me perguntou se pode tomar essa vitamina. Não, mas o farmacêutico falou que é bom, né? O problema é esse, né? Confia em mim, confia em todo farmacêutico agora. E aí eu expliquei para ele como é que era a questão do cálcio e tal, né? Expliquei para ele como é que era. Mas assim, a pessoa que ela suplementa cálcio hoje, ela não sabe de estudos que estão saindo já desde 2000.
Já tem estudo comprovando que cálcio não era para ser suplementado dessa forma. Então, as pessoas estagnaram nas coisas. E aí, o que a gente vê? A gente vê a pessoa falando assim, não, tem que suplementar cálcio, porque cálcio é a base do osso. Tá, beleza. Mas como que é o metabolismo do cálcio? Entende? Como é que acontece? Como que o cálcio chega no osso? A pessoa não sabe explicar. Então, acaba que é uma suplementação que realmente não vai funcionar. A pessoa que toma cálcio, ela aumenta muito a chance dela desenvolver infarto. E vocês já me viram falar disso daqui, né? Em relação a isso, por que que é isso? Por que que aumenta essa... Por que que osteoporose e infarto são irmãs gêmeas, né? A gente fala assim. Osteoporose e infarto são irmãos gêmeos. Então, a gente precisa pensar nisso. Por exemplo, né? Uma das vitaminas que normalmente a gente prescreve quando a pessoa precisa de cálcio, né? É a vitamina K. E a vitamina K2, né? A vitamina K. Por que a vitamina K? A vitamina K, ela tem essa... A gente chama ela de GPS do cálcio, por isso. A vitamina K, ela vai pegar o cálcio do lugar errado e colocar no lugar certo. Qual que é o problema do cálcio, né? O cálcio, a gente tem a gente tem receptores no nosso osso para o cálcio. Só que o cálcio, ele, assim como qualquer outro nutriente do nosso organismo, qualquer outra coisa, enzima que seja no nosso organismo, sempre vem ligado com alguma coisa, sempre precisa de alguma coisa. Não é você tomar o cálcio e aí a molécula de cálcio vai direto para o osso. Não é assim que funciona. A gente toma algumas coisas justamente para que elas sejam unidas. Então, por exemplo, a vitamina D, ela não consegue ser metabolizada sem a vitamina A. A vitamina A também não consegue ser metabolizada sem a vitamina E. E aí por aí vai. Então, a gente precisa lembrar disso. O que a vitamina K faz? Ela ensina o cálcio onde ir. E se o cálcio estiver na artéria, já no processo, aquele processo todo de coagulação, né, cascata de coagulação que o cálcio participa, a K2 vai lá, tira da artéria e entrega para o osso. Então, para uma pessoa que tem osteoporose, é muito mais útil você usar a K2 do que o cálcio. Porque o cálcio, se a pessoa tem osteoporose, é porque ela não absorve cálcio, certo? Ela não tem cálcio no osso. A osteoporose é isso. Se ela não tem cálcio no osso, você vai dar cálcio para tomar, ela vai continuar sem cálcio no osso. Porque não era falta de cálcio na alimentação, era falta de cálcio no osso. O que leva cálcio para o osso? K2. Então, se tem falta de K2, gente, não tem como. Aí o pessoal fala assim, ah, mas a K2 é uma vitamina que você precisa de pouquinha coisa só, é microgramas que você precisa, a gente chama de elementos traço, né, que são essas coisas que a gente precisa de pouca coisa. Só que você tem uma absorção fraca de K2, as alimentações, os alimentos têm pouquíssimas quantidades de K2, pra vocês terem ideia, a única alimentação que tem muito K2 é aquele natô, que é aquele treco japonês, aquele treco que fermenta, que deve feder pra caramba, o povo fala que fede, aquele negócio. Então, aquilo tem uma quantidade ótima de K2. Não é à toa que tem, se não me engano, 1.300 miligramas de K2 em 100 gramas. E a gente consome 200 microgramas na cápsula. Ou seja, vocês acham mesmo que se fosse fazer mal, o japonês não tava morrendo aí? Sendo que é o povo mais saudável que existe, é o povo japonês? Então, a gente precisa lembrar disso, né? A gente precisa lembrar do que é que cada coisa faz para a gente associar. A gente viu a semana inteira sobre essas coisas. A gente viu a semana inteira sobre como que é que a gente precisa entender como é que fala? Entender o que está acontecendo com o paciente, né? Para a gente suplementar. Então, uma outra coisa, né, que a gente sempre conversa, industrializado ou manipulado, né? Varia também, tá? Eu sempre faço a fórmula para o meu paciente manipular. Seja o polivitamínico, seja o magnésio, seja o cúrcuma, qualquer coisa. Eu sempre faço para ele manipular. Porque a pessoa, ela pega aquilo e faz um orçamento. Ou então eu ajudo meu paciente, tá? Eu sempre dou essa opção para ele. Falo, ó, se você quiser, eu olho nas farmácias que eu conheço. Agora, né, a pessoa recebe a formulação ali, não tem problema nenhum. Então, por isso que eu falei com vocês que eu não gosto de fazer parceria, né? Eu não gosto de fazer parceria justamente por isso. Porque eu vou indicar a que eu mais confiar né? I é a mais barata. Então, eu junto as duas coisas. Olha, eu confio nessa. Quando a gente vai pegar um produto acabado, né? A gente tem a mesma concepção de quando a gente vai pegar um produto manipulado. Você tem que analisar a qualidade do lugar. Então, assim, se você conhece a farmácia, você conhece a marca, vocês vão pegar a mesma coisa. Tanto para o manipulado, quanto para o industrializado, tá? Conhece a marca? Ou seja, tem qualidade a marca? Né? Por exemplo, se eu fosse mandar fazer um polivitamínico hoje, otimizado, ou seja, as dosagens que eu preciso certinha, numa drogaria, na farmácia que eu conheço, fica em mais ou menos R$120. Né? O polivitamínico com os elementos traços de magnésio, com as vitaminas, as básicas que eu peço, né? Não é as que eu peço em dosagem grande, né?
Mas as básicas que eu peço, se eu fosse pedir hoje, vai ficar mais ou menos isso. Por que eu uso, então, aquele polivitamínico que eu indico no Instagram da Growth? Porque é uma marca que eu conheço há anos, ela já trabalha com suplementos há anos, é uma marca que eu conheço, já utilizei suplementos esportivos, vejo muitas pessoas usando e elogiando a marca. Então, é uma marca que eu confio, entende? Então, é uma marca que eu confio. O suplemento saiu muito mais barato do que o normal? Saiu, mas é uma marca que eu confio. Então, aí eu vou pela qualidade, pela praticidade, porque aí eu não preciso ficar pedindo a farmácia para manipular dosagenzinhas ali, né? E pelo preço. Eu junto essas três coisas. Assim como eu falei com vocês lá, tem um destaque, né? No Instagram que eu falo explicando como que eu escolho o meu polivitamínico para tomar aqui em casa comigo, com as meninas, né? E com meu marido. Então, quando a gente vai analisar se a gente vai pedir ou não, né, o manipulado ou o produto já acabado, que é o produto industrializado, podemos dizer assim, a gente precisa analisar esses três pontos: praticidade, qualidade e preço, né? Então, eu sempre vou é o que a gente chama de custo-benefício, né? Conheço a marca? Conheço. É uma marca boa? É. Eu conheço a farmácia de manipulação? Conheço. É uma marca boa? É. Beleza. Tá. Agora vamos para a praticidade, né? Se eu peço para manipular na drogaria, na farmácia de manipulação, demora tantos dias para ficar pronto, mais tantos dias para me enviar. Se eu peço hoje um polivitamínico na internet, eles me enviam, chega aqui com 2 dias. Beleza. Tá, mas aí esse polivitamínico que eu achei é um polivitamínico que não tem todos os elementos que eu preciso. Então, eu vou analisar na farmácia de manipulação se é tão viável assim colocar todos aqueles elementos ali. Entende? Se eu posso, pelo menos, por exemplo, vamos supor que eu fiz um polivitamínico otimizado e tem 20 nutrientes ali. E aí eu olho o polivitamínico industrializado e tem 18. Faltaram 2. Eu analiso se realmente faz diferença se eu coloquei porque realmente a pessoa está necessitada. Se for, eu analiso se é muito mais em conta eu pedir esses 2 na farmácia de manipulação e pedir o polivitamínico. Gente, é tudo questão de analisar as coisas. A gente não está acostumado com isso, porque a gente tem preguiça dessas coisas, né? Quando vocês começam a fazer, vocês acostumam, tá? É igual quando a gente vai atender um paciente na drogaria e vai ensinar para ele como que ele escolhe um polivitamínico, tá? Conversa com o seu paciente, fala, olha, esse polivitamínico aqui, por que acontece? A gente pega polivitamínico em farmácia, a maioria tem pouca quantidade de coisas ali, tem poucos nutrientes. Quais os que mais têm nutrientes? Os maternos. Aí a pessoa vê e fala, mas isso aqui é para maternidade. Aí você fala assim, não, é porque quando a pessoa está grávida, ela precisa de mais nutrientes. Só que esse daqui é o mais completo que a gente tem. Olha só, tem isso aqui, 100%, tem esses aqui que são 100%. Então, esse tipo de atendimento que você dá para o seu paciente, para o seu cliente, ele nunca mais vai esquecer daquilo. E aí você consegue mostrar para ele que o polivitamínico, eu lembro que eu receitava não, né? Indicava muito aquele materna, nem sei se existe mais, né? Tem muito tempo que eu trabalho em drogaria. Então, eu não sei se existe mais. Mas o materna, ele era muito completo. Mesmo assim, faltava muito. Ou então, o materna não, aquele... Como é que é o nome, gente? Vita alguma coisa? Eu falava dele direto aqui. Ele era tablete. E aí o tablete dele era bem completo. Ele vinha bem completo, igual esse que eu tomo hoje da Growth. Inclusive, esse vocês podem pedir para a farmácia de vocês, tá? Quem tem esse, como é que fala? Esse nome aí de pedir as coisas pro dono, pode pedir que esse da Growth é sensacional e ele é muito baratinho. E aí você pode mandar, falar com a pessoa, falar, olha, toma mais comprimidos por dia, porque isso, aí você explica, isso aqui é aquela quantidadezinha diária para uma pessoa que nunca teve contato com poluição, sabe essa pessoa que é muito saudável, nunca bebeu na vida, nunca... Tente colocar alguma coisa que pegue aquele paciente. Por exemplo, um paciente que, sei lá, ele é gordo. Aí você pode falar assim, isso aqui é uma pessoa que nunca comeu fast food, uma pessoa que nunca comeu besteira, nunca comeu... E, gente, né, daqui a pouco eu vou falar que eu sou preconceituosa, tá? Só lembrando que eu sou gorda, eu posso falar disso. Então, assim, vai pegar uma pessoa, um paciente, dá uma olhadinha assim, fala isso com ele. A pessoa que... Esses dados aqui são para pessoas extremamente saudáveis, assim, que nunca fizeram, sei lá, pessoas que sempre fazem exercício físico, pessoa que sempre está ativa, nunca fumou, nunca bebeu, né? Então, coloque isso na cabeça do paciente para ele entender que ele precisa daquilo, né? E aí, a gente analisa isso, né? Analisa essa parte de praticidade, de qualidade e do preço, né? Que o preço também faz muita diferença, tá? E aí, a gente vem para a parte de adaptação, né? Como que o nosso paciente vai adaptar? Você precisa conversar com o seu paciente em relação a isso. Porque, por exemplo, eu peço inúmeras fórmulas, né? E aí, vamos supor, a fórmula que eu prescrevo, por exemplo, quando a pessoa tem osteoporose. Eu prescrevo
eu prescrevo magnésio, vitamina K e cálcio. E aí depende muito, eu tenho que olhar os exames para saber se eu vou prescrever o cálcio. Mas quando eu prescrevo o cálcio junto com o magnésio, quando eu vejo necessidade de prescrever cálcio com magnésio, não vai caber numa cápsula. Você tem que entender o seguinte, a cápsula maior que a gente tem, ela cabe 300 miligramas, né? Então, se você vai pedir, por exemplo, o magnésio, o mínimo que eu prescrevo é 600 miligramas. O mínimo, para qualquer caso, tá? Mínimo. E aí, obviamente, eu aumento. Para enxaqueca, por exemplo, 900. Para doença autoimune, 900. Só que aí, eu não consigo pedir à farmácia que manipule 900 miligramas em uma cápsula. Se eu colocar 900 miligramas, eles, obviamente, vão colocar em 3 cápsulas. Então, o que eu faço? Eu tenho isso como base. Eu já coloco 300 miligramas e coloco várias vezes ao dia. 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E aí, isso é melhor, inclusive, porque a pessoa tem um aporte de magnésio durante o dia todo. Você consegue fazer uma suplementação boa durante o dia com o seu paciente. Então, eu pego isso e faço em cápsulas. Se eu precisar fazer uma dosagem maior, por exemplo, a pessoa precisa tomar no mínimo 500 miligramas por vez, né? Então, de manhã ela toma 500, à noite toma 500. E ainda precisaria do cálcio, precisaria da vitamina D, da vitamina K. Essas outras vitaminas juntos, eu faço um sachê. Aí, o sachê, eu explico para essa pessoa. Falo, olha, dependendo da farmácia que pedir, não vem com gosto bom. Não vem legal, sabe? Mas é o que eu falei com vocês. É conversar com o paciente e falar assim, olha, tem que tomar. A não ser que você queira tomar 8 cápsulas. Se a pessoa falar assim, eu quero. Então tá, então faça 8 cápsulas. Mas, normalmente a gente pega essa dosagem e coloca assim, aminoácidos, por exemplo. Quando eu prescrevo aminoácidos, eu coloco em sachê. Eu sempre prescrevo glutamina com creatina. Às vezes eu adiciono L-tirosina. E aí, quando eu coloco essas coisas juntas, eu sempre coloco em sachê. Porque não tem a menor condição de colocar isso em cápsula. Eu tomo uma cápsula que é de L-leucina, né? Que é um dos BCAAs. Eu tomo ela quando eu vou fazer exercício. Eu tenho que tomar 4 cápsulas antes do exercício e 4 depois. Eu não acho ruim. Agora tem gente que não gosta. Porque não ia tomar só esse, vai tomar vários outros. Então, às vezes, para vocês, né, pegarem para o paciente de vocês, às vezes compensa vocês colocarem em sachê. Aí vem o porém, né? Tem sempre um asterisco nas coisas, né? Coloca um asterisco aí. O sachê, quando você for pedir o sachê, peça para a farmácia para não colocar nem farinha, nem fibra, porque se você quer desinflamar uma pessoa, né, isso pode atrapalhar. Eu já vi casos e casos e casos disso. E aí, até que eu não entendi que era isso, né? Que tinha uma farinha ali, que tinha um negócio uma fibra que fermentava. Então, eles colocam isso para dar volume mesmo no pozinho, para não ficar ruim, né? Para não ficar, como é que fala? Não grudar, não virar grumo, né? Não ficar os gruminhos dentro do sachê. Então, peça, né, a farmácia que for fazer, ou então peça o seu paciente para ter esse cuidado, né? Porque isso é muito interessante, tá? A outra forma que a gente mais pede são as cápsulas, obviamente, né? Existem já várias cápsulas diferentes no mercado. Tem lugar que faz cápsula duo, que é uma cápsula que libera uma quantidade muito grande de uma vez, depois vai continuar a liberar durante o dia. Isso seria ótimo, vitamina C, por exemplo. Mas a vitamina C é outra também que não cabe muito em cápsula, então, né? Não vem ao caso, é pagar muito mais caro por coisa pouca. A cápsula, a gente sempre coloca os suplementos que têm uma melhor resistência abdominal. Por exemplo, resveratrol. Resveratrol é horrível de você colocar em cápsula, porque ele não absorve. Ele tem uma perda, assim, de, sei lá, 80% no estômago. Então, se você toma resveratrol, você perde 80% dele no ácido estomacal. Então, qual que seria o ideal? Ou você coloca comprimido sublingual, né? Comprimido sublingual é muito bom, porque ele não tem efeito de primeira passagem, né? Não tem aquele... eu expliquei para vocês uma vez o efeito, né, da veia porta, não tem esse efeito. Então, vocês conseguem ter essa absorção melhor quando você sabe disso, né? O resveratrol, por exemplo, é horrível. Então, tem gente que suplementa ele. Eu ouvi esses dias uma pessoa que suplementa o resveratrol com aquela strip oral, sabe? Aquela, como é que é o nome? Filme, né? Filme oral dispersível, que é tipo uma gelatinazinha. A gente já deve ter visto isso como é que fala? Esses negócios de hálito, né? Para melhorar o hálito, sabe? Que é uma gelatinazinha, um filme que você coloca na bochecha ou coloca na língua e aquilo vai dissolvendo, né? Aquilo ali é uma forma boa de você utilizar, mas obviamente vai ser muito mais caro. Muito mais caro. O comprimido sublingual você coloca debaixo da língua ali e sai, vai para rua, vai resolver essas coisas, né? Então, eu prefiro optar sempre pelo mais em conta, tá? Nós temos inúmeras coisas que a gente pode utilizar.
Nós temos cremes transdérmicos, que é muito bom de utilizar. O resveratrol também, inclusive, pode ser colocado no creme, mas eu acho que tem menor absorção também. Nós temos o spray nasal, que é muito bom para a gente colocar suplementação para sono. Então, tanto para sono e para bem-estar, né? Por exemplo, a ocitocina normalmente é colocada em spray nasal. A penitoína normalmente é colocada em spray nasal. A penitoína melhora sono. Então, tem várias opções, tá? E aí vocês vão optar pelo custo-benefício, né? Então, por isso que eu sempre falo com vocês, converse com a farmácia de manipulação que vocês vão pedir, que vocês vão ter parceria, que vocês vão ter, que seja, que vocês vão conversar mais, né? Eu sempre peço em duas aqui da região, e essas duas eu sempre converso muito com eles, né? Uma já é grande, então a gente não tem muito papo, mas a outra que é pequena, eu sempre pergunto para eles se eles fazem isso, como que eles fazem isso, né? Para saber mesmo como é que funciona. Então, eu coloco, né, a suplementação de acordo com o que o meu paciente pode receber, de acordo com o que ele pode e quer, né? Porque se ele quer, por exemplo, igual eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma dificuldade de tomar cápsula. Nenhuma. Eu já tenho uma tia que ela não toma cápsula nenhuma. Ela abre todas as cápsulas, de tudo de remédio, qualquer remédio, não adianta falar nada com ela. Todo remédio, ela abre a cápsula e coloca ali numa banana amassada, ela não engole cápsula. Então, vai ter paciente desse jeito. E vai ter paciente que vai ser igual a mim. Que toma, se precisa tomar 20 cápsulas por dia, toma, porque entende que é suplemento, não é remédio, aquele negócio todo. Então, vai de qualquer, de pessoa para pessoa isso daí, tá? E aí nós temos a versão que é a pior, né, de todas, né, que eu acho, que é a endovenosa. A gente não usa, eu não gosto, nunca testei, nunca procurei saber se a gente pode fazer ou não. Porque a endovenosa virou uma forma muito grande das pessoas enganarem as outras, né? Eu vejo muito oferecimento de curso, oferecimento de tratamentos com como é que fala? Com a parte endovenosa, que a pessoa coloca no soro, dilui no soro fisiológico, e aí vai colocando, ali fica ali 1 hora tomando aquele negócio, sendo que é um negócio que não vai resolver. Né? Quem já está estudando comigo já entendeu que suplementação é todo dia, é um pouco por dia, justamente para a gente conseguir nutrir o organismo, né? Vocês já entenderam comigo? E aí, quando a gente pensa nesse endovenoso, a gente pensa que não é nada prático. A pessoa tem que ficar no mínimo 1 hora tomando uma bolsa de soro, né? Ou seja, não é prático. E não é uma coisa que a gente encara como coisa saudável, né? Se tomar um soro na veia não é um negócio muito saudável. Assim, não é na visão, né, gente? Saudável hidrata e tal. Mas não é na visão do nosso paciente, ele tomar um soro na veia pode ser do que for. Para ele, aquilo ali não é uma coisa boa de saúde. Então, eu não gosto da parte endovenosa, não estudo nada. Agora, a parte intramuscular já é diferente. O intramuscular, por que eu vou falar dele aqui, tá? Eu quase não uso intramuscular, mas eu percebi uma diferença muito grande em clientes, em pacientes que têm como é que fala? Uma vida muito ativa, assim, absurda. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é professor de dança. E ele é professor de dança, ele dá aula o dia inteiro. Ele começa às 7 da manhã e acaba às 11 da noite. Ele dá aula o dia inteiro, o dia inteiro. Então, pense em como essa pessoa não é oxidada, né? Porque, obviamente, que ele toma as suplementações que eu passo para ele, faz alimentação anti-inflamatória, mas a pessoa dança de 7 da manhã às 11 da noite, né? Obviamente, para almoçar e tal, mas vocês entenderam. E aí, ele agora começou a fazer a apresentação. Ele dança agora com um cara aí, com um cantor aí. E aí, ele percebeu que ele ficava extremamente desmotivado antes de dançar. Ele ficava extremamente desmotivado. Antes do show, ele ficava, puta merda, vou ter que estar no show, né? Meu Deus do céu. Então, assim, e é uma coisa que ele ama fazer. Então, esse tipo de coisa é característico da inflamação, da intoxicação, porque chega num certo momento que seu corpo não aguenta, o seu corpo pede cama. Então, o que eu percebi? A intramuscular, ela faz muita diferença nesses casos. É um dançarino, sei lá, uma pessoa que trabalha braçal, assim, o dia inteiro. Aí faz diferença. E aí, não é toda a suplementação, são algumas. Eu coloco, obviamente, suplementações que vão melhorar a mitocôndria, igual eu falei com vocês, coenzima Q10, desoxirribose, B12. Eu sempre coloco essas que são mais ativas, mas principalmente que são hidrossolúveis, porque vão ser utilizadas muito rápido,
certo? Ou seja, para aquilo ali. E aí, normalmente, quando é intramuscular, ou você faz semanal, ou você faz a cada 2, 3 dias, depende da intensidade que é o seu paciente. Agora, em outros casos, não resolve. Tá? Não tem precisão alguma, a não ser que você pegue um idoso, por exemplo, que esteja muito, muito debilitado. Aí sim compensa você dar uma carga maior de suplementação para esse idoso. Uma pessoa que está muito, né? Tá muito assim, já está com a depressão muito avançada, aí sim compensa você pegar uma suplementação específica para aquele caso, né? Por exemplo, depressão. Existem inúmeros estudos de inúmeros nutrientes, inclusive a glutamina é muito utilizada. A glutamina não tem como fazer injetável, tá? Mas a glutamina, por exemplo, já tem muitos estudos que associam ela com a melhora da depressão. Por quê? A glutamina, ela é um modulador intestinal. Então, você resolve o intestino, você resolve a depressão, você resolve a ansiedade, você resolve o TDAH, você resolve tudo, tá? Praticamente tudo. Então, não compensa você colocar intramuscular, né? Se você quiser fazer, igual nesse caso, por exemplo, você quer trabalhar com atletas de alto rendimento, você quer trabalhar com dançarinos, né? Quer trabalhar na academia. Academia é legal vocês pegarem, por exemplo, estúdio de dança, né? Que fazem competições, por exemplo. Atletas, né? Atletas de, como é que fala? De esportes, né? Atletas de vôlei, de futebol. Aí sim seria uma ideia legal vocês usarem o intramuscular antes de jogos, né? Antes de campeonatos, qualquer coisa do tipo, tá? Mas só nesses casos que eu indicaria fazer, tá? Eu indicaria fazer assim, porque é um negócio desconfortável, dói, né? Algumas coisas, por exemplo, o resveratrol. Você também pode fazer injetável. Pode fazer intramuscular o resveratrol. Fica dolorido o lugar. Quando você faz B12, fica dolorido o lugar. Então, é um negócio que é desconfortável, tá? Mas que pode ser usado assim de vez em quando, tá bom? Gente do céu, falei muito, né? Nós vamos passar nas formulações agora, tá? Deixa eu só ver as dúvidas de vocês aqui. O pessoal que tá acompanhando no Instagram, se quiser fazer pergunta, é só perguntar numa caixinha que eu vou apontar. Eu acho que vocês estão vendo essa também. Tem uma caixinha aqui, ó, de pergunta aqui, que é tem uma interrogação, tá? Se quiser perguntar pelo Instagram, pode perguntar. Tem uma relação de alimentos anti-inflamatórios e FODMAPs e junto entrega as orientações nutricionais especificando como e quando eles devem comer. Pois é, esse FODMAPs também é muito bom, tá? Eu gosto de usar os FODMAPs para autoimune. Eu gosto bastante deles. Mas assim, é difícil difícil não, né? A gente pesquisar, a gente consegue achar aplicativos, sites que entregam de verdade esses FODMAPs, né? Seria assim, uma alimentação muito boa, inclusive a alimentação que a gente devia fazer, né? Mas toma cuidado, né? Só nessa parte de não pegar a alimentação errada, porque alimentação, gente, não tem jeito. Nutricionista estuda isso há 5 anos, né? Assim como medicação é com a gente também. Mas a gente consegue colocar isso, a gente consegue calcular isso sim, ou pelo menos explicar para o paciente que ele pode e não pode comer, né? Se for protocolo de desinflamação, já vai o cardápio junto, elaborado por um outro parceiro. Desinflamação, normalmente eu também faço isso. Associo. Que aula maravilhosa. Obrigada, Karina. Os polivitamínicos da Natural Green também são bem completos, os minerais na forma de quelato. Não é caro e tem 100% em 2 cápsulas. Pois é. Tem isso também, eu ia falar isso com vocês também, tá? Quando vocês vão fazer manipulado, né? Quando vocês vão fazer o suplemento de vocês vão pensar nisso também. A gente tem muito como é que fala? A ideia de que mineral precisa ser quelado, né? Ele precisa ser quelado, gente. Só que é diferente quando você coloca o mineral quelato. Quando você coloca magnésio quelato, por exemplo, eles vão associar com qualquer coisa. O que é o quelato? O que é isso, né? Igual eu falei com vocês a questão do iodo, né? Iodo com metal tóxico. O que o iodo faz com os metais tóxicos? Ele quela o metal tóxico, ou seja, ele gruda no metal tóxico e elimina. O que a gente faz quando a gente quela um mineral? A gente associa o mineral normalmente com um aminoácido para esse mineral ser melhor absorvido em algum lugar. Então, se você coloca, por exemplo, magnésio quelato, a farmácia entende que você quer que o magnésio venha com um aminoácido, normalmente, né? 99% das vezes é aminoácido. Então, quando você coloca lá assim, magnésio quelato, o que a farmácia vai fazer? Para ele qualquer um serve. Qualquer aminoácido serve. Então, ele coloca glicina. Glicina normalmente é o mais barato e não tem problema, tá? Ele é bom também. Só que a gente sabe que a gente tem que pensar o seguinte, toda vez que a gente for suplementar, magnésio principalmente, se você tem 500 miligramas de magnésio glicina, você absorve 80 miligramas de magnésio. Então, se você coloca 500 miligramas de magnésio quelato e a farmácia manipula magnésio glicina, você absorve 80 miligramas. Daquele tudo que você mandou, 500 miligramas ali, é 80 de magnésio. Quando a gente manda colocar, por exemplo, o orotato, acho que é o orotato de magnésio, em 500 miligramas você absorve 200 de magnésio.
tem 200 de magnésio. Absorve não, mentira. Você tem em 500 miligramas de magnésio orotato, você tem 200 miligramas de magnésio. Ou seja, desses 200 miligramas, você ainda não vai absorver tudo no organismo. Entendeu? Então, quando a gente faz o magnésio, os minerais, a gente coloca o quelato, é para melhorar o local de absorção. Por que a gente coloca, por exemplo, o magnésio L-treonato? O L-treonato, ele é o único aminoácido que passa a barreira hematoencefálica. Então, se você quer, por exemplo, melhorar TDAH, depressão, ansiedade, foco, concentração, você vai colocar o magnésio L-treonato. Por quê? Esse aminoácido L-treonato, ele vai ultrapassar a barreira, vai chegar no cérebro e vai liberar o magnésio lá. Então, você vai melhorar o aporte de magnésio no cérebro. Por que eu sempre passo isso para quem para quem tem Alzheimer? Porque o magnésio vai chegar lá no cérebro e a pessoa tem uma deficiência no cérebro, né? Quando ela tem um Alzheimer, ela tem um excesso de radical livre nos neurônios. Então, o magnésio vai lá para ajudar isso, entendeu? Então, quando a gente coloca como é que fala? Um mineral quelato, a gente sempre vai fazer ele com alguma coisa, tá? A Tassi perguntou, e o dimalato? O dimalato é a exceção que eu falei, porque o dimalato é o ácido málico, ele não é um aminoácido, né? Ele é o ácido málico. O ácido málico, ele é uma das coisas que ajuda muito na energia da mitocôndria. Então, quando você faz o dimalato de magnésio, ou magnésio de malato, tanto faz, é bom você colocar ele durante o dia, que a pessoa melhora a resistência, melhora até a concentração e foco mesmo, porque ela melhora, o corpo dela melhora, né? Ela vai ter uma melhor energia, ela vai ter uma melhor produção de energia, por causa do ácido málico. O ácido málico vira dimalato quando ele está junto com o magnésio, entendeu? Então, quando a gente suplementa, a gente precisa lembrar dessas coisas. Por exemplo, quando você vai pegar um paciente que tem Alzheimer, você vai prescrever. Eu vou falar aqui das formulações, tá, gente? Vocês não precisam se preocupar, não. Eu vou falar aqui das formulações. Eu tô dando exemplos, né? Mas eu vou voltar nas formulações, tá? E aí, vamos supor que vocês vão suplementar uma pessoa que tenha Alzheimer ou Parkinson, que é uma neurodegenerativa. Ou seja, excesso de radical livre nos neurônios, na cabeça, no cérebro, né? Vocês vão focar em ter suplementações que vão para o cérebro, que desinflamem o cérebro. Então, por exemplo, todos os minerais, você vai tentar ao máximo quelar esses minerais com o treonato, com o L-treonato. Assim como vocês vão suplementar o ômega 3, por exemplo, vocês vão dar mais ênfase no DHA do que no EPA. Porque o EPA ele é mais para circulação, é sistema circulatório. O DHA é para cérebro. Então, você suplementando uma pessoa com o DHA maior ou dosagens maiores de DHA, não precisa ser relação DHA-EPA, tá? Mas que tenha dosagens maiores de DHA, você consegue um melhor aporte de anti-inflamatório no cérebro, entendeu? Então, por isso que a gente precisa analisar cada pedacinho do nosso paciente para entender o que ele quer, tá bom? Posso fazer detox de Lugol e alfa-lipoico juntos ou faço um por vez? Pode. Pode fazer Lugol, alfa-lipoico, silimarina, tudo junto. Pode fazer tudo junto, tá? A diferença vai estar se você fizer o detox intestinal, né? Porque aí você vai fazer o detox que vai liberar o seu intestino e aí você não vai absorver nada, né? Se você tomar o ácido alfa-lipoico, você não vai absorver. Então aí o dia que você for tomar a detox que vai eliminar quantidade maior intestinal, você não toma os outros. Mas você pode fazer sim a detoxificação hepática junto com o alfa-lipoico, que melhora a quantidade, né? Que diminui a quantidade de metais tóxicos, com iodo, que vai fazer aquela ação dos outros metais. Então pode sim fazer, não tem problema nenhum, tá? Uma vez eu disse ao paciente que aquela quantidade era para sadios e eu ouvi a pergunta: você está dizendo que sou doente? Pois é, o problema é esse, né? Tem gente que não aceita quando você fala que aquela dosagem ali é para pessoas saudáveis. A pessoa fica, né? Tipo, você tá me chamando de doente? Aí você tá falando assim, você é doente. Por isso que eu falei com vocês, né? Tentem explicar o que é o saudável. Porque tem gente que acha que quando faz academia 2 horas por dia, ela não é sedentária mais. E vocês já me ouviram falar disso, né? O sedentário, o conceito de sedentário é uma pessoa que está em movimento, né, pelo menos a cada 15 minutos durante o dia.
Ou seja, provavelmente todos nós que estamos aqui agora somos sedentários. Ah, mas eu faço 2 horas de academia. É sedentário, porque você fica o dia inteiro sentado na cadeira do escritório, ou sentado na beira do balcão, ou não faz exercício nenhum durante o dia. E aí, quando é no final do dia, você faz 2 horas de exercício, ou no início do dia, faz 2 horas de exercício. Então, isso é ser sedentário. Óbvio que, né, nós temos uma ideia do que é o sedentário, né? A pessoa que realmente não faz exercício nenhum. Beleza. Não quer dizer que a pessoa que faz exercício 2 horas na academia não tem um risco menor, né, de doença do que a outra pessoa. Óbvio que tem um risco menor, né? Mas é só pra gente entender isso. E aí você pode explicar isso pro seu paciente. Quando ele vier com esse negócio de, eu não sou doente, não, você faz exercício, né? A pessoa faz academia todo dia. Pois é, e que você trabalha com o quê? Eu trabalho no escritório, eu sou recepcionista. Eu fico o dia inteiro sentada. Você levanta a cada 15 minutos, a pessoa fala, não sei o quê, eu só faço academia. Pois é. Então, se você não levanta a cada 15 minutos, você não se alonga a cada 15 minutos, você não dá uma caminhada a cada 15 minutos, você é sedentário. E, consequentemente, está aumentando a quantidade de radical no seu organismo. Entendeu? Tem que pegar essas bases, gente, pra vocês entenderem como é que a gente conversa com o pessoal, tá? Estão perguntando aqui. Vocês estão misturando os trens. A gente perguntando aqui do curso de perícia. Nós estamos na imersão integrativa funcional, tá? Só para lembrar vocês, a fraternidade, essa semana, quem tentou entrar na fraternidade aí, tomou uma surpresinha. A fraternidade, hoje, acaba os 50% de desconto da fraternidade, tá? Tá com 50% de desconto desde segunda-feira. Então, pra vocês terem uma ideia, gente, a mentoria de suplementação integrativa funcional, ela é 2.800. A mentoria de perícia, ela é 2.800. Hoje, a fraternidade com 50% de desconto, ela tá 2.600. Tá? Ela tá mais barata do que as 2 mentorias juntas. E são todas as mentorias num lugar só, tá? Só para lembrar. Só para lembrar vocês, tá bom? Quem não aproveitou ainda, aproveite, porque é só até hoje. Provavelmente até... Não, hoje é 9. Hoje é 9, né? Vamos ver se eu deixo isso mais para frente. Provavelmente vou deixar no máximo até domingo, tá? Não vou falar de perícia aqui, não, tá bom? Nós vamos fazer. A semana que vem nós vamos falar a semana inteirinha de perícia. Então despreocupa aí que nós vamos conversar sobre perícia. Gente, vamos para a parte das suplementações, só para a gente já entrar na parte de dúvidas, né? De dúvidas em relação à suplementação, tá? Eu sempre uso uma base de suplementação. Como assim uma base? A gente já entendeu que cada organismo é único, a gente entendeu que cada organismo tem suas particularidades, e é isso que a gente sempre estudou isso. Medicamento faz tal efeito, mas cada organismo é de um jeito. Tá, mas e aí? E por que o medicamento é colocado na mesma dosagem para todo mundo? Por que você sempre acha a metformina de 500mg para todo mundo, entendeu? Então, por que é isso? Né? Porque, obviamente, vem os estudos que têm essas bases. Olha, de 100 pessoas que a gente examinou, 90 se deram bem com 500mg. Então, quando vocês começarem a entender sobre a suplementação, quando vocês começarem a aplicar isso na parte clínica, vocês vão entender que tem uma base, né, ali, que tem uma quantidade que pode ser utilizada como base. Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D não foi eu que estudei, né? Dr. Cícero Coimbra, que é a maior especialidade no mundo em vitamina D, ele é brasileiro e ele é o médico mais especialista em vitamina D que existe no mundo. Ele pegou inúmeros milhares de pacientes e ele percebeu que a dosagem mínima que deveria começar a utilizar seria 10.000 UI, sendo que hoje a nossa RDA fala de 200 UI, né? Então, 10.000 UI de vitamina D é a base. Vocês sempre vão começar com 10.000 UI. Luciana, mas o risco de pedra renal. Não tem, não existe isso. Não existe cálculo renal, não existe pedra na vesícula, nada disso, tá? Inclusive, eu fiz um post de um estudo aqui esses dias falando sobre isso. Então, o que acontece? Essas bases, né, são características mesmo. Por exemplo, eu sempre uso a cúrcuma de 300mg, certo? Quando uma pessoa está extremamente inflamada, eu uso 500mg 2 vezes ao dia. Então, vocês entendem que existe a base e existe o que vocês vão usar para cada paciente, né? Não tem jeito. Isso é para todos os pacientes. Seja essas fórmulas que eu vou passar para vocês aqui, seja as outras que vocês vão colocar, né, para outras coisas que aparecem, tá? Então, quando eu pego o paciente, a primeira coisa que eu penso é antioxidante, porque com certeza aquela pessoa está intoxicada. Isso é certo, né? Aprendemos.
Todos nós estamos intoxicados, inflamados, glicados e oxidados, né? Então, o que a gente tem que fazer? Obviamente, eu falei com vocês a questão da detoxificação, né? Eu faço a detoxificação junto com isso aqui, tá? Eu ensinei para vocês na aula de terça-feira. A detoxificação, ela é feita também junto com isso daqui, tá? E aí você escolhe um dos protocolos para fazer com a pessoa. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, olha, beleza, detoxifiquei, agora eu vou desoxidar. Eu vou antioxidar. O que eu vou usar? Antioxidante. Então, tem a detoxificação e os antioxidantes. O que eu coloco de antioxidante? Obviamente que nós temos um polivitamínico, né? Esse polivitamínico a gente entende como polivitamínico e polimineral, né? A gente coloca tudo junto. Só que esse tudo junto, a gente precisa analisar inúmeras coisas. Por exemplo, a gente falou da questão aqui do ferro, né? Do zinco, dessas coisas. O zinco interage com o ferro interage com o zinco, essas coisas assim. A gente precisa colocar nesse polivitamínico e polimineral, né? A gente coloca os elementos traço. Por exemplo, arsênio é ótimo. Manganês, cobre, cobalto, né? Essas coisas que são mínimas, mas que o organismo precisa, né? O selênio, por exemplo, mais que seja uma dosagem maior, mas precisa. O próprio zinco, né? As vitaminas do complexo B, que não são as específicas para a homocisteína, que eu vou explicar para vocês, né? Então, as outras vitaminas do complexo B eu coloco. Então, o polivitamínico, ele serve para isso. Ele serve para você utilizar como é a base mesmo, né? E aí você precisa saber qual que é a quantidade por quilo por pessoa, tá? Na fraternidade, nós temos aula de cada mineral, cada vitamina e o quanto você precisa colocar por quilo por pessoa, tá? E aí, vocês vão pegar essas dosagens e colocar. Então, tem lá cobalto, selênio, manganês, essas coisas que a gente quase não usa, vanádio, mínimas coisas. Inclusive, isso você pode fazer uma tabelinha, tá? Para você saber o mínimo que você pode usar ali. E aí, se a pessoa não tem sintomas característicos, né? Você consegue colocar aquele mínimo só para a pessoa ter nutrição. E aí, depois desse polivitamínico, você vai calcular, assim, ó, durante a como é que fala? A consulta, você vai perguntando ao seu paciente, vai anotando as coisas, sintomas, o que ele vai falando, o que ele, isso aqui é diferente, anotar aqui. E aí você vai anotando isso, você vai percebendo que é falta de alguma coisa. A pessoa, ela tá com falta de foco, falta de concentração, falta de não sei o quê. Quando você vai ver, ela não tem nenhuma alimentação ali que tem os nutrientes que são bons para isso. Então, ela não tem magnésio, ela não tem zinco, ela não tem nada de luteína, de astaxantina, de beta-caroteno na alimentação dela. Então, consequentemente, ela não vai ter nutriente. E aí, quando você vai anotando isso, anotando os pontos, você vai colocando, né, essas coisas, esses pontinhos aí. E aí, você vai fazer o polivitamínico que é otimizado. O que eu falei com vocês a questão do industrializado, né? Pegue o polivitamínico que você fez, porque qual que é o problema disso, né? Eu vejo muita gente falando isso comigo. Eu vejo muita gente, né, brigando comigo quando eu falo em relação a comprar o polivitamínico otimizado, comprar o polivitamínico industrializado. Por quê? A pessoa se eu faço para vocês um polivitamínico, e aí eu vou e compro um otimizado, um industrializado. Esse industrializado, ele vai ter lá vitamina D, vitamina C, magnésio, coisas que eu vou suplementar fora do meu polivitamínico. Vai ter, só que vai ter uma quantidade muito pouca. Muito pouca. E outra coisa, você vai prescrever, por exemplo, a vitamina C, por exemplo. Eu sempre prescrevo a vitamina C como ácido ascórbico, né? Raríssimas às vezes eu prescrevo como o palmitato de ascorbila, que é o jeito que ela é mais metabolizada. É o jeito mais bioativo do ácido ascórbico. Só que fica mais caro. Então eu prefiro prescrever ácido ascórbico 4 vezes ao dia, 500 miligramas. Sempre prescrevo assim. Só que aí, isso sempre prescrevo, vocês já entendem que né, quando eu vou prescrever essa dosagem. Então, eu vou analisar, por exemplo, polivitamínico, e quando eu pego esse polivitamínico industrializado, já tem lá. Tem 45 miligramas de vitamina C. Tá, tem 45 miligramas. A pessoa vai tomar 4 por dia, então vai dar 1 grama, certo? Então, ao invés de você prescrever o polivitamínico, a vitamina C, 2 gramas por dia, prescreve 1 grama por dia. Entende? É simples, é só vocês analisarem isso. Agora, vocês têm que olhar, justamente pesar para saber, né? Porque lá, por exemplo, tem a vitamina D. Você pode tomar 4 cápsulas polivitamínico, que você não vai ter. A vitamina D que você vai consumir não vai fazer a menor diferença em você. O magnésio vai consumir não vai fazer a menor diferença. Então, depende muito, né? Esse polivitamínico da Growth, por exemplo, ele tem lá uma quantidade que eu não lembro qual que é.
essa quantidade de magnésio, se você tomar 6 cápsulas por dia, por exemplo, eu passo 6 cápsulas por dia quando é paciente bariátrico, quando é pré-bariátrico, eu sempre passo 6 cápsulas por dia. E aí, eu pego esse polivitamínico, vejo, calculo, vejo que o magnésio ali já vai ter, sei lá, 300 miligramas, se ele tomar isso, ótimo. Então, o magnésio que eu for prescrever separado, ao invés de eu prescrever 300 miligramas 3 vezes ao dia, eu prescrevo 300 miligramas 2 vezes ao dia, porque já tem a 300 miligramas do polivitamínico. Entenderam? Então, quando você pega um polivitamínico industrializado, você consegue fazer essa junção. Por quê? Eu faço o polivitamínico otimizado, e aí, fora desse otimizado, eu suplemento magnésio, vitamina D, vitamina C, cúrcuma e ômega 3. Fora fora o polivitamínico. Então, eu sempre prescrevo essas coisas. Quando eu prescrevo isso, eu sempre faço. E aí tem o pool de antioxidante, né? Quando eu não faço a vitamina D separada, eu sempre faço ela com vitamina A e vitamina K2, tá? Dependendo dos casos, mas a maioria dos casos eu sempre pego e faço isso. Então, quando a gente pega os polivitamínicos, a gente precisa analisar isso, né? Analisa a quantidade que tem dos outros que você vai pedir. A pessoa vai falar assim: ah, não, eu prefiro comprar o polivitamínico da Growth, prefiro comprar o polivitamínico da Essential, né? Prefere comprar o industrializado. Beleza. Prefere comprar o industrializado? Então você vai pegar e falar assim: olha, deixa eu analisar para você, porque aí a gente consegue diminuir em outros suplementos assim. Entendeu? Então, converse com o seu paciente em todo momento que você for pedir, porque se você faz a prescrição de um polivitamínico otimizado e aí ele prefere pelo custo-benefício, pelo preço, obviamente, né? E até você mesmo, se você conhece polivitamínico, você já pode indicar para ele, né? Para ele pedir. Então, quando você pede o polivitamínico, você precisa saber as outras dosagens. Então, o que acontece? Aí, você vai fazer o polivitamínico otimizado. A pessoa está oxidada, beleza? Pensou, desintoxicação, agora antioxidante. Coloca antioxidante ali, pool de antioxidantes. Faz D, A e K2, né? Você pode fazer junto, não tem problema, tá? Faz vitamina D, vitamina A e K2 e a vitamina C. E aí, obviamente, depende de cada pessoa, depende de cada doença, depende de cada coisa, tá? Por exemplo, para crianças não vão prescrever a mesma coisa para adulto, né? Aqui, por exemplo, a minha de 5 anos toma 5.000 de vitamina D por dia e toma 500 miligramas de vitamina C por dia. Então, né, depende, vai variar de cada pessoa para cada pessoa. Então, vocês podem fazer esse cálculo com base no que a gente estudou, né? A gente estudou a semana inteira, e com base no que vocês entenderam sobre isso, sobre a parte de calcular por quilo, por calcular por patologia, né? Por entender que os níveis precisam se igualar. E aí a gente tem que saber de cada uma dessas coisinhas o máximo que a gente pode utilizar. Por exemplo, a vitamina C. Vitamina C não tem nenhum estudo falando que a vitamina C tem malefício, que tem prejuízos ao organismo. Não existe. Quando você vai ver estudo que fala disso, está totalmente errado, né? Porque, igual eu falo com vocês, os artigos contraditórios. Só que existem artigos que falam que testaram a vitamina C em dosagens maiores e ela só fez efeito até 2 gramas. Ou seja, se você suplementar a vitamina C 2 gramas por dia ou 4 gramas por dia, vai ser o mesmo efeito. Então não tem porquê suplementar mais de 2 gramas, entendeu? Assim como a vitamina D. A vitamina D, ela também é equilibrada. Você precisa deixar a vitamina D no organismo do seu paciente numa média ali. Se é uma pessoa saudável, deixe entre 40 e 60, assim, sempre vai para o máximo, tá? A pessoa puder ficar com 60, 80, 100 de vitamina D, tá ótimo, porque ela vai evitar muitas doenças fazendo isso. Só que como que você sabe isso, né? Você precisa suplementar. Então, eu já dei esse exemplo aqui antes com vocês. Eu tenho 2 pacientes autoimunes com as mesmas doenças e que tomam 10.000 I de vitamina D por dia. E aí, uma tem a vitamina D em 100, a outra tem a vitamina D em 60. Sendo que essa 60, ela tem um autoimune no intestino. Por que ela tem a 60? Porque se ela tem um autoimune no intestino, ela tem dificuldade de absorção. Ela precisa tomar mais, por quê? Por ela ter autoimune e é mais avançada, ela precisa ter a vitamina D dela em pelo menos 120. Porque ela já tem autoimune instalada, e essa autoimune instalada já é muito prejudicial para ela. Tipo assim, se ela ficar sem tomar o medicamento dela, ela não consegue. É uma semana, ela não consegue ficar mais. Então, eu preciso aumentar essa dosagem. Então, o que eu fiz? Aumentei para 20.000. Aí ela começou a tomar 20.000 unidades de vitamina D, né? Todo dia. Quando a gente for fazer o exame no mês seguinte,
a vitamina D dela estava a 80. Então, beleza, funcionou. Aí faz no outro mês, isso tomando 20 mil I por dia. Faz no outro mês, chegou a 100. Beleza. Faz no outro mês, chegou a 120. Ótimo, é isso que eu queria. Chegou a 120, beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir. Se 20 mil I, colocou 20 mil I lá, e esses 20 mil I chegou no 120, que é o dela, que tem autoimune e é intestinal, a gente vai colocar, vai diminuir para chegar numa dose de manutenção. Então, aí eu diminui para 15 mil. Diminuir para 15 mil, o exame do mês seguinte já não estava 120 mais, estava 100. Ou seja, a dosagem para ela é 20 mil. Ou eu posso tentar mais meses para fazer isso, mas no caso dela eu não tentei. Então, mantive os 20 mil I para ela, continuou a dosagem normal, ela teve uma remissão da doença. Então, assim, quando você faz a vitamina D, você precisa entender que o paciente ele precisa chegar num nível, seja 120, seja 100, seja 80, e esse nível ele precisa ser adquirido com a quantidade de manutenção dele. Hoje, eu tomo 10 mil I de vitamina D, certo? Eu tomo 10 mil I, mas para chegar nessa dose de 10 mil I, eu tomava 20. Tomei 20 durante 6 meses, aí eu cheguei numa dosagem, aí abaixei para 10, continuou a minha dosagem. Eu falei, então eu vou manter em 10. Mantive em 10, entendeu? Então, essas dosagens de vitamina D, você precisa chegar a um certo ponto para você saber e que a manutenção ou não. Assim como, gente, é com os outros suplementos. Mas a vitamina D é a mais fácil de fazer isso, tá? Os outros não. Porque os outros, você vai precisar ver em sintoma. Então, se você hoje prescreve um polivitamínico, e aí ele tem lá 20 nutrientes, cada nutriente com sua dosagem máxima para aquele paciente. E aí ele chegou num ponto que ele, olha, não sinto mais nada, minha doença entrou em remissão, eu tô bem, não sei o que, quer diminuir a dosagem para ficar mais barato? Se ele quiser diminuir para ficar mais barato, diminui. Diminui a quantidade de nutriente. Agora você não precisa mais suplementar, sei lá, vanádio. Tira, entendeu? Tipo assim. Então, esse tipo de coisa a gente precisa analisar. Por isso que a gente tem o R do reavaliar sempre. Reavalia sempre o seu paciente, tá? Então, quando eu pego o paciente, eu faço essas formulações. E aí, obviamente, nós temos as outras que são adicionais aí, que são suplementações adicionais, que aí vai depender da doença da pessoa. Por exemplo, pessoa que tem doença cardiovascular, né? Pessoa que tem fraqueza cardiovascular. O que eu prescrevo? Protocolo Sinatra. Sempre. Protocolo Sinatra para fortalecer o coração. E aí vem L-carnitina, vem desoxirribose, vem coenzima Q10 e vem magnésio. E aí tem o magnésio, a gente pode colocar 3 tipos, depende, né? Eu coloco 3 tipos, mas depende da pessoa, da facilidade da pessoa encontrar aquilo. Então, normalmente eu coloco magnésio orotato, L-treonato e glicina. Só que aí a gente precisa pensar, obviamente, na pessoa que está com a doença, certo? Você precisa acordar a mitocôndria, você precisa colocar coenzima Q10 maior. Uma outra coisa que melhora a mitocôndria, ácido málico. Então, prescreve ácido málico separado. Então, todas essas coisas que a gente vai colocando, a gente vai entendendo, né, o que o paciente precisa. Se é uma pessoa que tem, por exemplo, uma autoimune, e essa autoimune é intestinal, por exemplo, eu sempre prescrevo, dentro né, além disso, eu prescrevo glutamina, para ter a melhor modulação intestinal, né? Prescrevo fibras que não são fermentáveis, por exemplo, a gomacácea, polidextrose, coloco esse a mais. Quando é uma pessoa que eu percebo que tem uma atividade antioxidante muito grande, a pessoa está muito cansada, eu já entro com N-acetilcisteína, que é o NAC, eu entro com o NAC 600mg, no mínimo 600mg, tá? A pessoa toma ali de manhã, vê como é que melhora o dia dela, se melhora ou não, se dá resistência ou não, se melhora quando ela vai fazer exercício físico, se está melhorando isso. Então, assim, são várias coisinhas que a gente vai adicionando com o tempo, tá? E, obviamente, sabendo de cada suplementação, né? Quando eu coloco, por exemplo, quando a pessoa tem resistência insulínica ou tem, por exemplo, a tendência a desenvolver, ou seja, tem uma síndrome metabólica, alguma coisa assim, né? Eu sempre coloco, por exemplo, o bitter melon. O bitter melon, ele regula glicose a ponto de pegar uma pessoa que já tem diabetes, que toma insulina, e ela para de tomar insulina. Então, obviamente que não some a diabetes. Eu já expliquei para vocês aqui como é que funciona isso, né? Então, o bitter melon, eu adiciono o bitter melon justamente porque é uma dosagem que é uma suplementação, é um fitoterápico, né? Que diminui muito, que equilibra muito os níveis de glicose, tá? Equilibra. Então, se é uma pessoa que você vê ali, que já tem uma resistência ali de insulina, que a insulina já é maior um pouquinho, e tem um sobrepeso, é um possível candidato a ter resistência insulínica. Então, coloca bitter melon, tá? Quando a pessoa tem, por exemplo,
sei lá, qualquer coisa, tem uma autoimune que tenha, que seja mais de artrose, né? Artrite. Eu adiciono colágeno tipo 2. Então, a gente tem que pegar a pessoa, fazer a base, porque você precisa pensar, né? Eu preciso detoxificar, eu preciso desoxidar, eu preciso desinflamar, eu preciso desglicar. Beleza, é as 4 bases. Tá, e agora? Como é que eu melhoro essa pessoa? Entendeu? Então, vocês pegam essas bases, né? Sempre utilizem formas que conseguem ser juntas, né? Então, por exemplo, coloque, por exemplo, os antioxidantes tudo num lugar só, coloque D, A, K2, E, se for para escrever, coloque numa coisa só. Você pode fazer os antioxidantes em gota, por exemplo, gota oleosa, fica mais fácil, ou manda manipular com um óleo de coco com azeite de oliva. Então, tem inúmeras coisas que você pode fazer para melhorar a absorção dessa pessoa, né? Uma outra coisa que eu sempre analiso e que normalmente essa prescrição, inclusive, ela já é quase base dessas outras também, que é a homocysteína, né? Que é a suplementação que eu faço como base para diminuir a homocysteína, que é B9, B6 e B12, né? E aí, qualquer uma dessas três, quando a pessoa tem homocysteína alta, provavelmente ela tem uma deficiência dessas três vitaminas, ou ela tem uma dificuldade de absorção. E aí você pode. Eu sempre prescrevo dessa forma, porque é mais rápido da pessoa absorver e já é uma formativa. Eu sempre prescrevo na forma de metil. Então é metilfolato e metilcobalamina. Não coloquem cianocobalamina, pelo amor de Deus. Coloquem metilfolato e metilcobalamina. E o ABC, aí vocês colocam o piridoxal 5-fosfato, que já é a forma ativa. Essa pessoa não vai ter o trabalho de ativar isso no organismo, entende? Ela já vai metabolizar aquilo já pronto. E aí, obviamente, a absorção vai ser muito maior. Então, quando você suplementa isso, você consegue colocar essas suplementações, né? Você consegue diminuir a homocisteína, já resolve um grande problema desse paciente, né? A maioria dos pacientes que eu tô pegando hoje tem homocisteína e, pasmem, é pessoa assim com 20 anos, 25 anos, tem homocisteína a 15, sabe? Assim, é um risco absurdo de ter infarto. Essa pessoa vai infartar logo se ela não abaixar a homocisteína. Então, quando perguntem isso para vocês, né? Quando vocês forem fazer exame, não deixem de fazer homocisteína, tá? Como eu falei com vocês, a maioria dos exames que a gente pede para comparar. Por exemplo, da vitamina D. A vitamina D você precisa comparar, você precisa colocar, né, junto ali para você saber como é que aquela pessoa vai estar evoluindo. A homocisteína também porque a homocisteína não é mais comparativa. Você tem que abaixar ela. Tem que abaixar e pronto. Não tem o que fazer, né? Quando você suplementa, por exemplo, B12, a B12, se você pega a dosagem ali, aí você vê que a pessoa tem a homocisteína super alta. E a B12 está normal assim, tá 600, que seria uma dosagem boa, né? Lembram da aula de exames que eu falei do quartil? A vitamina B12 tem que estar lá em cima, né? Se ela é de 200 a 900, tem que estar mais próximo de 900 possível. Então, você pega a B12, tá uma dosagem alta, boa, né? E você pega a homocisteína e também tá alta, de duas uma. Essa pessoa tem uma dificuldade de absorver a vitamina B12 e não está metabolizando a metionina em homocisteína direito, né? Em cisteína, transformando em homocisteína, né? Ou essa pessoa tem alguma coisa alimentar, tem alguma coisa que é difícil aí. Então, aí cabe, se vocês tiverem esse acesso, né? Vocês podem, por exemplo, solicitar o exame do metilmalônico, ácido metilmalônico. Por que o ácido metilmalônico? Esse ácido metilmalônico, a gente consegue medir ele no exame, a gente consegue medir no sangue, e ele é o oposto da vitamina B12. Se a vitamina B12 está sendo muito bem utilizada no nosso organismo, esse ácido metilmalônico, ele fica baixo. Ou seja, se você está lá, fez o exame, a pessoa continua com a homocisteína alta, continua com a vitamina D, a vitamina B12 está alta, você faz o exame e o ácido malônico está alto, quer dizer que essa pessoa não está absorvendo a B12. Você pode experimentar o que for. Ela não está absorvendo, não está utilizando a B12 da forma correta. Então, quando você faz esse exame, né? E aí, gente, esse exame, igual eu falei com vocês, é a parte, é depois. Testou o máximo que pôde testar as coisas baratas, né? Acessíveis para o paciente, depois vocês vão lá e testam essa outra parte, né? Então, aí vocês vão fazer esse exame para saber. Então, se se o ácido metilmalônico estiver baixo, então a pessoa está absorvendo. Ah, Luciane, por que tem uma homocisteína alta? Provavelmente um polimorfismo genético, deficiência de outras vitaminas, aí você tenta mexer nisso daí, resolver isso, né? Pede a pessoa para fazer um exame para saber se ela tem
veias entupidas, né? Para saber se precisa fazer os exames lá para saber isso, justamente para a gente melhorar isso. Melhora aporte de K2 para não ter o cálcio, não ter lá a formação de ateroma. Então, essas coisas todas assim, tá? Gente, acho que eu falei tudo para vocês. E aí, gente, tem, obviamente, as orientações nutricionais, né? Dentro de orientação nutricional, você indica chás, os shots matinais, coisas que tenham mais suplementação. Por exemplo, eu falei esses dias do Super Coffee, né? O Super Coffee não tem publicidade, nada disso, tá? Mas é uma coisa que eu senti muita diferença quando eu tomo um Super Coffee. Quando eu tomo ele de manhã, por exemplo, eu tenho um foco, uma concentração muito boa na parte da tarde. A parte da tarde, assim quando eu acabo de tomar, tipo, meia hora depois, eu consigo sentar e fazer muitas coisas do meu trabalho. E eu percebi que quando eu fiquei sem ele, ficou ruim. Então, talvez a minha suplementação estivesse faltando uma cafeína, alguma coisa assim que tem no Super Coffee, né? E aí vocês podem tentar fazer isso com seus pacientes, tá? Mas o Super Coffee, né, é caríssimo, então por isso que não tomo direto. Então, depende muito de cada paciente, tá? Agora, eu prefiro fazer otimizado. Então, no caso do Super Coffee, eu experimentei e é sensacional o sabor, é muito bom, né? Mas o que tem ali a gente consegue fazer em polivitamínicos otimizados. A gente consegue fazer em dosagens otimizadas, tá? Ai, bom, meu Deus, eu falei demais de novo. Deixa eu ver com vocês aqui. Como vai receber o certificado? Na plataforma que vocês fizeram a inscrição, tá? Plataforma que fez a inscrição, hoje tem as aulas gravadas, tem lá a opção de pedir o certificado, tá? Como você maneja interações fármaco-ativo e contraindicações em pacientes polimedicados com diversas condições de base? Não, pera, não entendi. Como você maneja interações... Você fala interação farmacológica nutricional? Interação do medicamento com o suplemento? Porque não existe. Não existe interação medicamento e suplemento, tá? Não precisa ter essa preocupação. Obviamente que com o tempo que você resolve o seu paciente, com o tempo que você equilibra o organismo do paciente, ele mesmo sente a necessidade de não tomar mais medicamento. Obviamente que não é ele quem vai tirar, nem é você que vai tirar, né? Ele sente a necessidade de voltar no médico e o médico mesmo tira a medicação, porque aí ele vai entender, né, que não precisa daquele medicamento mais, tá? Não existe muita literatura sobre isso. Não mesmo. Não tem, nada que tenha sobre suplementação não tem, né? Cadê? Farmacêutico pode prescrever vitamina D 10.000 I? Não, a gente não pode prescrever nada. Não pode prescrever nada. Então, por isso que eu sempre indico vocês fazerem indicação, tá? Indicação e explicar ao paciente como é que é. Se vocês forem colocar, gente, o que a gente pode prescrever ou não, a gente pode prescrever isso. Mas a vitamina D, por exemplo, né, é uma coisa que eu prescrevo, e aí tem farmácia que fala assim, não, porque é só médico, e tem farmácia que nem pergunta. Você consegue comprar isso na internet sem... E não é uma coisa ilegal, não é uma coisa que faz mal, não é prejudicial a nada, né? Por que não pode prescrever uma dose maior? Porque dose maior é só para médico. O monopólio continua no mesmo lugar, não mudou, né? Mudou foi o nosso conhecimento a respeito disso, tá? Aquela questão que não absorvemos toda a vitamina C. A gente não absorve nenhuma vitamina completa, Renata. A gente não consegue absorver nada da forma certa. Você viu falando sobre o magnésio, né? Quando a gente faz magnésio, 500 miligramas de magnésio orotato, desses 500 miligramas de magnésio orotato, só tem 200 miligramas de magnésio. Desses 200 miligramas, quando chegar no organismo, você não absorve tudo. A gente não absorve tudo. Por isso que a dosagem precisa ser alta e precisa ser diária e precisa ser várias vezes ao dia, no caso da vitamina C, por exemplo. Entendeu? Por isso que a gente tem que absorver, colocar isso tudo. O que não absorve, gente, ainda mais de vitamina hidrossolúvel. O que não absorve, vai embora, vai embora. No xixi, no cocô, vai embora. Não fica no organismo, não, tá? A vitamina D não acompanha a vitamina K? Sim, acompanha. Foi o que eu falei, né? Quando a gente pede antioxidantes, pool de antioxidantes. É vitamina D, vitamina A, vitamina K. Sempre. É um pool de antioxidantes. Precisa ter, tá? Não senti diferença com o Super Coffee. Será que eu tomei errado? Tá, assim, então. É complicado, porque o pessoal toma Super Coffee para emagrecimento, né? Eu não tomei para emagrecimento. Eu tomei porque eu queria experimentar e porque eu tinha ganhado. Eu ganhei um pote, então eu queria experimentar. Eu queria usar ele. Achei sensacional o sabor. Para mim, é muito bom, né? Então, eu percebi essa diferença quando acabou. Quando acabou o Super Coffee, eu nem tinha percebido que eu estava sem Super Coffee, tomando café normal. Eu vim trabalhar e eu não conseguia concentrar.
Aí eu fiquei com aquele negócio tentando, né, concentrar e procrastinando aquele negócio todo, porque eu já tenho TDAH, então isso só piorou. E aí eu percebi na semana seguinte, eu falei, eu acho que foi isso, deixa eu tomar para saber, né? Eu não tinha pensado nisso antes, depois que eu lembrei que tinha acabado. Aí eu tomei de novo e percebi que fazia diferença, entendeu? Mas assim, faço suplementação, agora o meu tá acabando de novo. Eu vou ver se eu consigo fazer a suplementação de acordo com ele, né? Eu vou ver o que tem nele de dosagem, para ver o que fica bom comigo, porque nele tem cafeína, por exemplo. Eu tomava cafeína, eu tinha melhora de foco, né? Mas eu não tinha melhora de resistência. Eu ia fazer exercício, por exemplo, e continuava desanimada, né? Não tinha essa resistência. Nem com fitos, nem com fito que. Da interação? Não, fitoterápico tem, né? Não é à toa que. Gente, tem que pensar o seguinte: quando a gente fala suplementação, a gente está falando de nutrientes. Nutriente é diferente de fitoterapia. Fitoterapia é você pegar uma planta e usar os nutrientes da planta. Só que ela não tem só nutriente, ela tem outras coisas. Então, fitoterapia é diferente de nutracêutico, tá? Eu quase não uso fitoterapia. Vocês verem aqui, de tudo que eu falei com vocês aqui, ó, o único que eu indico de fitoterapia é o bitermelo, né? E é um caso específico. Ou, por exemplo, quando você vai indicar chá, por exemplo. Quando você vai indicar chás, né? Pense nisso também. Espinheira santa, né, essas coisas que foram indicadas de suplementação, de chás, pensa nessa parte de interação, sim. Agora, nutriente, não. Nutriente não tem qualquer contraindicação com medicamentos, porque é nutriente, é para o organismo. É vitamina, mineral, aminoácido, tudo que faz parte do organismo. Agora, a fitoterapia é diferente, tá? A fitoterapia já é completamente diferente. Só tive problema de prescrição com a valeriana até hoje. De resto, até 200 mil de vitamina D conseguimos que manipulassem. Eu também, Tassi. Eu também. Raríssimos às vezes. Por exemplo, aqui na minha cidade, né, tem uma farmácia de manipulação, mas é uma farmácia mais básica, assim. Ela não tem, por exemplo, sublingual, né, essas outras mais complexas, né? E aí um dia eu pedi a vitamina D e elas me pediram receita. Eu falei, não, eu sou farmacêutica, eu peço, né, direto isso. Ah, não, porque tem um risco muito grande de pedra nos rins. Aí eu peguei e ri. Eu falei, não, tudo bem, minha filha, pode deixar, obrigada. E pedi em outro lugar, né? Tipo assim, então eu queria fazer parceria com elas, parceria de ter manipulações meio prontas, né, para passar para os pacientes, mas já que deram dificuldade, eu nem corro atrás também não, tem preguiça. Então eu voltei para a farmácia que eu estava pedindo, que eu peço lá em Belo Horizonte. E eu peço, gente, esses dias eu pedi em Belo Horizonte, eu pedi melatonina. Essa era a ideia. Eu pedi melatonina, 10 miligramas, que é para mim, né? E eles fizeram sem qualquer receio, tá? Sem nem perguntar se eu tinha receita. Vocês terem ideia de como é que é isso, tá? Então, ainda tem isso, né? Quando a gente vai pedir, por exemplo, pessoa que vai fazer, que tem dificuldade de dormir, normalmente a gente pede o 5-HTP. Eu prefiro pedir, inclusive, tá? Eu prefiro pedir o 5-HTP. Eu tô pedindo a melatonina para mim para testar. Eu tô testando uma coisa, né? E aí, é melhor que a gente peça o 5-HTP, até porque, né, nós temos uma boa produção de melatonina, é só a gente estimular, até os 50 anos. Depois dos 50 anos, né, se vocês quiserem experimentar os seus pacientes depois dos 50 anos com a melatonina, precisa começar devagar. 0,5, 1 miligrama, aí vem mais uma questão igual a da vitamina D, né? Podemos prescrever? Não, não podemos prescrever. E aí que tá o manejo da coisa, né? A gente saber fazer esse tipo de coisa, tá? A gente não pode prescrever, mas qualquer pessoa pode chegar lá e comprar, né? Assim como os medicamentos que a gente vende em drogaria, né? A gente não pode prescrever aquilo, a gente só pode prescrever MIP. Mas aí chega uma pessoa na drogaria e compra e pronto, e acabou. Né? E aí? E cadê a receita? Você pediu receita? A pessoa chega pedindo, dá metformina aí, moça. Você pega a metformina e entrega ela. Você pode prescrever como farmacêutica? Não. Mas a pessoa não pode comprar? Pode. Então pronto. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa pensar que não tem como você trabalhar se não for desse jeito. Imagina se na drogaria a gente fosse vender os tarjados só com receita. Eu duvido que se vingaria. Não vinga, não vinga. Porque todo mundo já sabe o que toma, né? Já sabe, né? Nós estamos aí para isso. Mas é complicado isso, né? É complicado a gente entender o que a gente pode prescrever, o que a gente pode indicar, né? A nossa função é indicar a forma correta de tomar medicamento, não é? Então, se uma pessoa chega comprando metformina, o que eles têm que fazer? Indicar a forma correta de tomar medicamento. Você pode prescrever a metformina? Não. Então, indica a forma correta. É a mesma coisa com a melatonina, é a mesma coisa com a vitamina D, né? Com os polivitamínicos, tem muita coisa aí que é assim, tá? Deixa eu ver aqui.
Sobre as prescrições, ferro também não podemos prescrever, né? Ferro a gente não precisa, né? Raramente a gente precisa prescrever ferro. Normalmente a pessoa quando tem muita deficiência. E aí é uma pessoa que já sabe, o médico já prescreve, e aí vai você que tem que olhar, né, para prescrever o ferro elementar, ao invés de prescrever o sulfato ferroso. Aí você ajuda nisso daí também, tá? Mas como também é comprável sem receita, você indica da forma correta que você estudar para isso, né? 5-HTP para compulsão é ótimo, tem um ótimo resultado com ele. Eu também. 5-HTP eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de experimentar o 5-HTP, que ajuda demais. Eu gosto de prescrever o 5-HTP para a pessoa tomar de manhã e de noite, tá? Porque por ele ser precursor de serotonina e de melatonina, ele faz os dois trabalhos, né? Ele estimula a serotonina de dia e estimula a melatonina à noite, tá? Então eu gosto muito do 5-HTP. Igual eu falei com vocês, não prescreve melatonina, não entra nisso não, porque a melatonina é outros casos, tá? Tipo assim, eu tô testando fazer uma coisa agora com a melatonina, estou testando uma coisa, então para teste mesmo, tá? Mas a 5-HTP é ótima, tá, gente? Ótima mesmo. Farmas, e aí? Como é que foi a aula? Anotaram bastante? Gostaram bastante da aula? Anotem aí qual a melhor forma de prescrever os minerais. Depende, Tassi. Depende do que você quer. Depende do seu objetivo. Se você só quer absorção, você só quer aporte de minerais, né? Você quer que seja... A pessoa tem deficiência, você quer colocar nela. Beleza. Você quer só suplementar ela. Coloca na forma glicina, que é mais barato, né? Você consegue colocar mais barato ali. E você consegue manejar isso, né? O mineral ele não vem tanto mineral quando é glicina. Agora, quer uma melhor absorção no cérebro, L-treonato, né? Quer uma melhor absorção cardiovascular, orotato. E aí, né, tem várias formas. Eu vou disponibilizar uma tabelinha sobre o magnésio, tá? Eu vou ver se eu disponibilizo na aula de magnésio ou se eu disponibilizo no arquivo, mas aí eu te falo, tá? Vou disponibilizar uma tabelinha com as formas que você pode prescrever o magnésio, tá bom? E para que é cada forma, tá bom? Inclusive tá pronta essa, tá? Essa tabelinha tá pronta. Cadê? Tem mais? Mais dúvidas? Para variar, quase 2 horas de aula. Pessoal, mais alguma dúvida? Acho que eu esqueci de falar nada com vocês, não. Esqueci? Acho que não. Eu faço colinhas, gente. Quem me acompanha nos estudos sabe que eu fico cheia de post-it. Aí eu vou tirando os post-it, que é para lembrar das coisas. Eu acabo a aula, eu fico cheia de post-it pregado nas coisas. Ai, meu Deus. Gente, mais alguma dúvida? Meu negócio deu uma travada aqui. Qual dose do 5-HTP? Varia bastante, depende do seu paciente, né? Cada dose depende do paciente. Normalmente varia entre 50 a 300 miligramas, tá? Depende muito do seu paciente, do que ele pede, do que ele precisa, de como tá a higiene do sono dele, tá? Só queria dizer que amei. Pena que cheguei tarde, mas fiquei encantada. Que bom, Su! Que bom que vocês gostaram. O manual do perito também tá pronto. Isso aí, Tassi. Gosto de coisas rápidas. Gosto de gente prática. Gente, então eu vou finalizar, né, para salvar essa aula aqui, o pessoal assistir depois, tá? Pessoal que fez a inscrição. Lembrando para vocês, quem quer a mentoria de perícia, eu vou abrir a mentoria de perícia na semana que vem. A mentoria de suplementação integrativa vai ficar aberta, tá? Só que nós estamos com 50% de desconto na fraternidade provavelmente até domingo, tá? Quando tem 50% de desconto na fraternidade, ela fica mais em conta do que se vocês comprarem um curso separado. Ou seja, quem quer entrar na perícia, entra na fraternidade, porque aí vocês vão ter a perícia, a fraternidade, atendimento, consultório, né, essas coisas todas aí, tá? Tá com 50% de desconto. Gente, vamos então finalizar. Qual o maior risco de indicar suplementos? Nenhum, Rafa. Você assistiu às aulas a semana toda, você
você já deveria saber que não existe nenhum risco de indicar suplemento, tá? Né? Existem os riscos que são mínimos, né? Mas não existe risco. A não ser que você for suplementar 1 quilo de suplemento para pessoa, tá? Ui, bichinho. Então, gente, boa noite para vocês. Ótimo final de semana para vocês, tá? Quem não assistiu, aproveita para assistir as aulas, recapitular as aulas e começarem segunda-feira já diferentes, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito, anotado tudo, né? E estou aí para tentar ajudar vocês, o que vocês precisarem, tá? Então, um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula ao vivo, tá?